Este é o ponto final. Aqui vamos dar espaço ao adeus, vamos pendurar as chuteiras e vasculhar no álbum das recordações dos jogadores que marcaram gerações, mas que saíram sem que a maioria das pessoas soubesse. Não há parágrafo sem antes haver ponto final. O nosso convidado tem 40 anos e terminou a carreira na segunda Liga com a braçadeira de capitão no seu clube de coração. Foi de resto o único clube que jogou em Portugal. Depois, apenas mais 3 e todos do outro lado da fronteira. Foram mais de 400 jogos na carreira e 2 títulos. A pergunta, antes do ponto final, quem é? Zé Castro, obrigado por estares aqui connosco no 00. Com estas dicas, é fácil chegar ao nome de Zé Castro? Se te metessem este enigma em cima da mesa? Para mim, que sou um apaixonado e um amante do futebol, seria fácil. Hoje em dia não sei se é fácil, primeiro porque as gerações mais novas é normal que deixem já de conhecer os jogadores. Eu digo sempre para o futebol, depois para sempre, para a eternidade, ficaram poucos nomes, não é? Ficaram os nomes de Ronaldinho, Messi, Pelé, Maradona, Cristiano Ronaldo, todos os jogadores que realmente marcaram eras e épocas. E nesse contexto haverá quem saiba, haverá quem não saiba, mas para mim sim, porque eu sempre fui um apaixonado de futebol, vi muito futebol, não via apenas e só os highlights, como eu digo, via futebol, conhecia os jogadores, gostava de jogadores de futebol, principalmente. Eu sou muito dos jogadores de futebol e então para mim, sim, eu acertaria, mas eu falo por mim. Eu acho que há muitos seguidores que vão acertar, porque os nossos seguidores são fiéis e quando te virem vão dizer: "Ei, o Zé Castro", porque é difícil ouvirmos-te, não é? E por isso eu agradeço, tu estás aqui connosco, porque não é muito comum tu falares com a imprensa e podermos ouvir da tua voz um bocadinho da tua história. Sim, estávamos há bocado a falar off record e tudo lá fora, que eu desde muito cedo optei por não dar entrevistas, nem a jornais desportivos, nem nada. Logo quando cheguei à Espanha, 1 ou 2 anos depois, porque pronto, também era melhor para mim andar no 880, o futebol faz-te andar no 880, porque os adeptos andam no 880, os adeptos de futebol, uma porcentagem de mais de 95% para cima anda no 8 e no 80, e tu se queres ser jogador profissional de futebol tens de arranjar um equilíbrio. E então eu preferi assim. Tem coisas boas, tem coisas más, como é óbvio, o mediatismo é menor, tudo isso joga em tua contra, mas tem muitas coisas boas, podes andar mais, como eu digo, no meio, não precisas andar nem no 8, nem no 80, andas ali. E ser feliz na mesma. E ser feliz e pensar por ti, pela tua cabeça, és tu que decides, tu sabes quando jogas bem, quando não jogas. O jogador de futebol, principalmente eu, que gosto realmente de futebol, que entendo do jogo, pelo menos na minha concepção, eu procuro isso. Procuro ter a minha opinião primeiro e depois, se for uma opinião sempre para te dar alguma coisa mais, estamos consecutivamente a aprender, então muito melhor. Por aquilo que fomos falando, fico com a ideia de que ainda agora tomarias a mesma decisão. Sem dúvida. Nunca fui jogador, sempre fui jogador pela paixão do futebol, desde novo. Pela paixão e pelo talento que me deram e que eu pus em prática para as pessoas. Quando começas a jogar, é um espetáculo para as pessoas. Hoje em dia, quando se começa a jogar, e muitas vezes os pais pensam que vão ter o próximo Messi, o próximo Ronaldo em casa. Quando começas a jogar, não pensas nisso, porque não existia ainda esses. Com certeza tinhas os teus ídolos, mas a mediatização desta fama que hoje em dia tem é completamente diferente no teu tempo. Completamente. E não é só isso. Eu jogava e eu era melhor que os outros por inércia. Claro. Eu mostrava que era melhor. Quer dizer, eu ia a um torneio quando era miúdo e tinha de mostrar que era melhor. Depois, assim, consecutivamente, até que depois chegavas a nível já de jogadores miúdos na altura que também eram bons, porque existe espaço para muita gente boa, como eu costumo dizer, e tu tinhas de mostrar. Agora desde muito cedo, faz já 8 e 80 muito cedo e isso depois é complicado para toda a gente. Os próprios pais depois levam uma grande desilusão. Claro. E é o que eu costumo dizer, não deixam de gostar sequer de futebol e começam a ser aquelas pessoas que vão ao estádio muitas vezes já para criticar em vez de entender, não é?
que eu costumo dizer que existe muita Sabiate. muita ignorância no futebol, como eu costumo dizer, muitíssima mesmo. É um mundo com muita ignorância. Estava um bocado a dizer, não é analfabetismo, porque analfabetismo é quando nós não podemos aprender, a ignorância é quando podemos, mas não queremos mesmo. Quando alguém nos está a dizer alguma coisa que realmente é o correto, porque isto de futebol toda a gente fala, toda a gente pode, como eu digo, falar, porque vivemos num mundo, não é? E numa democracia, toda a gente pode dizer o que entender, as pessoas dizem sim, toda a gente pode falar. É verdade, mas existem pessoas que entendem mais que outras. Claro. Isso tem de se entender. E então, a partir desse momento, há que aprender. Do futebol também se aprende. E não de quando se está a ouvir já se estar com a pedra na mão. Isso acontece muito também por causa disso. Muitas pessoas que acham que vão ter ali, em vez de deixarem as crianças neste caso, ser felizes, jogarem e depois logo se vê. Eu digo sempre que os muito bons vão sempre ter uma carreira. Os muito bons, a não ser que tenham algum contratempo ou um problema familiar, coisas muito mais importantes que o próprio futebol, ou lesões, vão sempre ter uma carreira. Depois depende. A carreira pode ser 100 vezes internacional, pode não ser, pode jogar, como eu jogar em Espanha há muitos anos, pode ser jogar em Portugal, pode ser jogar numa segunda liga, pode ser jogar numa Liga 3, pode ser chegar à Primeira Liga. Isso às vezes depende de alguns fatores, mas os muito bons vão realmente lá chegar. E muito bons é um conjunto de coisas. Muito bons não é saber dar uns toques na bola, nem uns toques de cabeça, nem com 12 anos fintar a maior parte dos companheiros. Entender o jogo é o mais importante para mim. Olha, tu terminaste a carreira com 39 anos, 14 de maio de 2022. Passado, há um ano. Tu sabias que aquele era o teu último jogo? Já tinhas sido? Sim. Há alguns meses já. Sim, também sempre tive na minha carreira muitas lesões. Eu acho que muscularmente rasguei tudo o que há para... Mas Castro, muitas lesões e terminar com 39 anos é algo muito louvável. Porque sempre fui... o futebol era tanto uma paixão para mim que sempre... E fui aprendendo, sempre gostei de saber do corpo, porque desde muito cedo tive muitas lesões. Porque há jogadores que geneticamente, como eu costumo dizer, são sobredotados mesmo, e a partir daí não havia a mesma preparação que existe hoje em dia, nem o mesmo conhecimento, mais tudo o mesmo conhecimento. Então eu, para ter outras coisas que precisava, porque o talento eu não precisava. Isso é mesmo assim, eu costumo ser muito... O talento eu não precisava, o saber do jogo não precisava, a inteligência... eu precisava de outras coisas, que era mesmo verdade, que não tive geneticamente, porque nós temos um pai, uma mãe, não é? Quando nascemos há coisas genéticas que nós adquirimos ou não, e isso depois podemos melhorá-las ou não, mas existem coisas que para chegar a um determinado nível se tem de ter ali. Eu nunca fui um jogador que fizesse do 0 aos 100 metros 10 segundos, não é? Nem que saltasse 55 centímetros de parado, como eu costumo dizer, nem que não era excessivamente agressivo e tinha de jogar ao mais alto nível na minha posição, então tinha de ter uma data de outras capacidades que se sobrepusessem essas para estar sempre ali ao mais alto nível, não é? E a concentração, etc. Porque por muito talento que se tenha para jogar naquela posição, se fizeres 11 segundos de 0 aos 100, não é? É mais fácil para muitas coisas, mas depois a cabeça também conta muito. E às vezes a cabeça compensa esses 11 segundos, mas muitas vezes. As pessoas é que não veem isso e hoje em dia há tanta equipe até nisso, para se jogar com uma defesa adiantada, as pessoas dizem que é preciso ter centrais extremamente... Isso é uma falta às vezes de conhecimento do jogo tremenda mesmo. Eu ouço muitas vezes isso e digo, meu Deus, não... Pode ajudar ou pode não ajudar. Mas tu sabias, quando é que tomaste a decisão que ia ser aquela a tua última carreira, o teu último ano, e que tinhas tomado esta decisão de terminar no teu clube? Não, isso que tinha tomado a decisão de terminar no meu último clube, logo que vim para Portugal, quando saí de Espanha. Quando saí de Espanha achava que estava bom já ainda podia lá ter ficado ainda tinha conta com o Raiva, ainda podia lá ter ficado mais um ano, 2, as pessoas sempre me trataram incrivelmente, sempre me puseram à vontade para eu decidir. Eu quando vim para a Académica, pronto, decidi logo, olha, vou acabar aqui. Mesmo que depois de estar na Académica, um ano depois, antes de entrar na segunda temporada, o Las Palmas estava ainda na Primeira Liga, que o Paco Remas foi treinar, tinha sido meu treinador no Las Palmas. Ele disse-me para... Se eu queria, eu tinha 36 na altura, 36, sim. 36, sim. Falámos, eu falei na altura o Pedro Rocha, presidente da Académica, e pronto, ele sabia, porque ele tinha falado com o meu empresário, o Paco Remes, para ver se eu queria voltar para jogar na Primeira Liga. Eu estava aqui na segunda Liga na Académica, não é? Não, eu disse logo que nem pensar, não.
não tinha sequer, eu vim para cá para jogar na Académica, para acabar, a Académica estivesse na primeira, na segunda, isso não foi isso que, porque quando vim para Portugal até podia ter ido jogar para clubes da primeira, não me dizia nada em relação à Académica, sinceramente, sabes? Não, como é óbvio, não ia jogar para um dos, como se diz, dos três grandes, não. Mas mesmo assim, a Académica, sabes, eu a partir desse momento decidi a Académica, era até ao fim. Não tinha cabimento ir acabar noutro sítio, não entendo que se realmente na altura precisasse disso, economicamente e financeiramente na altura, claro que as escolhas muitas vezes têm de ser feitas por isso e é óbvio, cada um faz a sua escolha e cada um sabe da sua vida, mas a minha intenção era essa desde o primeiro momento que fui para a Académica e pronto, e assim foi, já tinha decidido que era a minha última época. E ainda tiveste ali alguns anos, desde que voltaste, ainda tiveste alguns anos na Académica. Aquela foi a última época, por ter sido uma época, acabou por ser uma época triste, porque a Académica é desta divisão e é sempre um marco que fica, as tuas palavras são muito fortes no fim desse jogo com o Farense. Mas tu já tinhas tomado essa decisão antes também desse jogo, estavas a dizer. Sim. Acaba por ser um bocado amargurante para ti terminares da forma como termina essa época? Eu desde que vim para a Académica, metade da época, sempre, todos os anos, passei praticamente lesionado, com vários, mas mesmo fora, no Atlético de Madrid, estava a jogar sempre lesionado, como disse atrás, nunca tive nenhuma lesão. Graves tive lesões de 4, 5 meses, mas tudo muscularmente. Tive imensas lesões durante os anos que me prejudicaram. Podia ter facilmente 100 ou 200 jogos, ou 200 e tal, mais na carreira, facilmente. Sempre me lesionei bastante. E sempre tentei que isso não acontecesse. Sempre tentei ver o porquê, mas mesmo assim acabas sempre por... Tive sempre várias lesões na Académica, até tive algumas já, no fim, já mais graves. Cheguei os 2 tendões dos quadríceps, o ombro, tive uma lesão de 6 meses o ano passado. Falhei mais metade da época, na última época. E então, pronto, tudo junto, também com o meu filho, tinha-lhe prometido também que já era a altura de deixar e foi mais por causa disso. Não por fisicamente eu sentia-me mais... Não me sentia muito pior do que o resto da minha... Agora, sempre tive as lesões, como eu costumo dizer, não é? As pessoas associam muito isso, não, já se lesiona, já está velho, já... Mas sempre tive, as pessoas é que não acompanharam durante todos os anos, mas eu sempre tive várias lesões, não, fisicamente eu noto-me ainda, apesar de ter 40 anos, noto-me saudável, noto-me bem, não é por causa disso, tudo junto, uma mistura, também vir para Portugal, ver que as coisas também não estavam bem, mesmo tudo. Foste muito crítico naquela flash. Não, mas fui crítico na flash, penso que com tudo, fui crítico com tudo, não só com... Fui crítico com tudo. Eu quando vim para Portugal, se calhar também saí muito cedo e joguei em bons clubes e clubes, como eu estava a dizer atrás, com carisma e com história. E então também vi muitas coisas que não estava habituado, sabes? E as pessoas não estão habituadas a uma pessoa que chegue e fale e nós para falarmos muitas vezes temos de adquirir esse estatuto, é o que eu costumo dizer. Nós podemos falar ou não, mas é preciso antes adquirir o estatuto. Eu quando era novo, quando estava na Académica, até fui capitão muito cedo, aos 21, 22 anos, e já falava, sempre fui assim, de falar nas coisas que podiam melhorar, mas não era mesmo, tu tens de adquirir um estatuto, e desde que faças as coisas sempre com educação, é o que eu costumo dizer, sempre com educação e para a melhora, não se pode levar a mal, aliás, tem de ser o contrário. Claro. O problema é que as pessoas estão muito acomodadas nos sítios e então isso parece mal logo desde o início. E quando tu não viajas, ou quando tu não conheces, ou quando não lês, ou quando não vês, é impossível nós termos outros conhecimentos. Nós vivemos sempre num sítio, toda a vida, não lermos, não viajarmos, não sairmos, vamos achar que está tudo bem. Não temos, ninguém nos disser, e ainda por cima se nos disserem... Curiosamente, tu és o segundo convidado que temos aqui no Ponto Final, que vem de Espanha para Portugal e decide terminar a carreira por sentir isso que tu estás a dizer. Que há muita coisa que não está bem. Mas eu não terminei só, eu terminei por tudo, pronto, também já tinha, não é? Claro. A minha idade não ia jogar até aos 45, nem que me sentisse bem. Óbvio. Ou não, é mais por... Sim, mas falam desta tristeza, que é, curiosamente, terá jogado contigo, foi o Vítor Silva, que esteve aqui também no Ponto Final, e ele falou disso, que quando veio para Portugal achava que já ia encontrar um país um bocado diferente, mas sentiu que até estava, futebolisticamente falando, que até estava pior do que estava quando saiu.
Sim, eu pior, melhor, eu não gosto muito de falar nisso porque é o que eu estava a bocado a dizer. Quando eu estava em Espanha, nos anos que estava em Espanha, a quantidade de craques, de jogadores fabulosos que havia, eu olho agora e não os vejo. Agora, todas as épocas, todas, há bons jogadores, eu não sou muito do antigamente, nem do agora, Sim. nem do... Eu vejo o jogador em si, Claro. não gosto muito de dizer, e o futebol está... Em Portugal evoluiu-se muito, atenção, em Portugal como no resto do mundo, tudo, infraestruturas, condições, se eu começar a ver na game, quando eu estava... Evoluiu-se muito, só que eu acho que se pode evoluir muito mais se quiser ter esse conhecimento e se quiser ver como é que é noutros sítios, para andar mais rápido. Eu vou dar um exemplo, por exemplo, eu tenho algumas... O Benfica, em termos de infraestruturas, eu não sou jogador do Benfica, nem sou do Benfica, Porto, Sporting, nenhum deles, aliás. Gosto dos três quando jogam fora e em casa e em Portugal não sou de nenhum. Quer dizer, quando jogam lá fora sou dos portugueses, Claro. seja que clube for, mas em Portugal não sou de nenhum. Mas dá para ver que o Benfica, em termos de estrutura, deve estar facilmente nos 5, 10 melhores clubes do mundo, em termos de tudo, que é condições de trabalho, condições para os jogadores, como tratar o jogador, como não, sem dúvida, sem dúvida. Os outros não tenho tanto conhecimento, mas mesmo assim o Porto há uns anos atrás, quando deu aquele outra vez, igual em termos disso, viram, o que é que aconteceu? Viram, foram também ver, apesar de serem grandes clubes, estão sempre É preciso? a informar-se, a ver, e isso também acontece com os clubes piores, tem de se ver como é que se faz dentro dos clubes piores, mesmo sem ter o mesmo dinheiro, sem ter a possibilidade para ter as mesmas coisas, mas dá sempre para melhorar um bocadinho se tu vires. Agora, o problema é quando tu não sabes nem queres saber como é que funciona. Claro. Estás-me a perceber? Esse é um grande problema e ainda eu acho que continua a existir muito em Portugal, isso sim. Olha, nós temos no teu histórico que tu começaste a jogar futebol em 1990. Já Sim. houve um bocadinho antes, Não. por lazer, e é logo na Académica? Sim. O meu primeiro treino, lembro-me, uma chuva torrencial, parti aqui o nariz. Logo uma lesão? Logo. Uma chuva torrencial, não, parti aqui o nariz, logo a minha mãe, não, esquece, não. Eu jogava sempre número 10, ponta de lança. Na altura, lembro-me, sei lá, eu agora falo na altura, jogavas futebol, eu digo sempre que os melhores momentos da nossa vida, sem dúvida para mim, então, eu lembro, as melhores recordações que eu tenho da minha vida serão ali dos 6 até aos 14, sem dúvida. Os amigos, as coisas que fazíamos com os pais na altura, os jogos, sei lá, era incrível. Mas como é que tu vais parar ao futebol? És tu que pedes? Lá em casa? Não, É já lá em jogava- casa que te levam? Nunca ninguém da minha família foi jogador, mas eu aos 3 anos vi a final da Intercontinental do Porto contra o Peñarol, com neve. O meu pai estava a ver Lembras-te na disso? sala, era às 3 da manhã ou 4, e eu saí da cama e fui ver, espreitar, e o meu pai apanhou-me a espreitar, depois levou-me para o pé dele. Então não lembro, 2-0 salvo erro para o Porto, 2-1 salvo erro. Sim, lembro-me perfeitamente disso, então não lembro como se fosse. E depois já comecei a seguir, depois Portugal, quando foi bicampeão do mundo, sub-20, tanto em Riada, a minha mãe foi-me buscar para ver a final de Riada ao colégio mais cedo, que dormíamos a sesta, ainda lembro, eu era miúdo. E eu era um apaixonado de futebol, eu jogava futebol em todos os sítios, jogava sempre, a minha irmã é mais nova que eu e acabava também por beber um bocadinho de mim, depois até acabou por jogar. Na altura não havia também futebol feminino, se houvesse ela tinha sido de certeza futebolista profissional. Nós então acabei por todos os torneios, tudo, para qualquer sítio, bom dia para o parking, havia aquela competitividade do futebol, era incrível. Mesmo meus colegas que não sabiam jogar da minha turma, eu lembro que às vezes levávamos para as garagens, fazia centros e remates que havia na altura, não é? E eu ensinava-os como é que sabia de meter, sabes? O pé sempre, o futebol para mim sempre foi tudo. E muita da inteligência do jogo que eu tinha e tudo, porque os aspectos técnicos sempre estive interno. Não devia haver um vídeo com 7, 8 anos, como recebia a bola, como passava, aquilo tudo que se diz agora tens de estar perfilado, que os treinadores treinam, aquilo era inato. Claro. Aquilo é inato. É o que eu costumo dizer, não façam isso, sempre. Não façam isso, porque a forma que os e hoje em dia o futebol hoje em dia é muitos treinadores, infelizmente é muito dos treinadores. Porquê? Porque eles, muitas vezes eu entendo, porque hoje em dia está muito, não vai também ser, há uns anos atrás era treinador que tinha sido, agora a profissão de treinador é quase como jogador, com 22 anos tentas ser treinador, então tentas que a equipa tenha sempre a tua imagem e o teu, não. O treinador a única coisa que tem de buscar é o melhor que cada jogador pode fazer. Claro. Tem de olhar, tem de saber, logo na primeira semana que um treinador tem de ver logo os jogadores todos e tem de dizer, então a partir daí vou jogar assim ou não, vou jogar, não é chegar, vou jogar.
Não. É ver o jogador em si, o que é que o jogador pode dar. E é igual. Como é que vais receber a bola? Vais receber perfilado com o pé esquerdo porque vem o Guardiola. Não, esqueçam. Se um jogador com o exterior tiver mais facilidade e a recepção de bola for mais rápida para o sítio certo, no momento certo, tem de ser com o exterior. Eu, por exemplo, nunca recebo a bola com o interior do pé quando a bola me vem do central. Recebo sempre já com o exterior para fugir, se o avançado me vier. Eu fazia isto nos treinos e as pessoas olhavam, mesmo quando cheguei já cá a Portugal, com 35, às vezes, quando está... E olhavam para mim e diziam, não... E depois viam e diziam, claro, como tenho um recurso técnico, um recurso técnico, vou aproveitá-lo. Quer dizer, não é com o interior, porque o interior até a bola vai mais... Não, se me vier eu com o exterior já estou a fugir dele. Isto são coisas que não se ensinam nem vêm nos livros. Isto já vem... É a tua qualidade inata associada a isto. Porque o futebol é muito disto. É o que vem daqui, ou o que vem daqui, ou o que vem daqui, ou daqui. Mas o professor Manuel Sérgio diz muito isso, não é? O professor Manuel Sérgio diz muito que o futebol não é o homem que... Não é a bola chutada, é o homem que chuta. Claro, e tu tens de ver os jogadores. Há jogadores que tu podes tentar ensiná-los, não é? Porque o futebol também e melhorar, mas tens de ver o que é que eles têm primeiro para depois meter, não é? Vou jogar 3-5-2, mas 3-5-2 como se tu tens os 3 melhores jogadores da tua equipa, são dois são extremos, imagina. Claro. Estás a jogar 3-5-2? Precisas deles. Claro. Sabes como? Não podes fazer isso. Não podes tirar os melhores jogadores. Não podes. Tens de tentar com que eles rendam todos ao máximo. Não consegues todos nunca numa equipa. Os 20 e tal que faz. Não. Mas o teu objetivo como treinador é que todos os jogadores possam render praticamente ao máximo das capacidades deles. Depois tu escolhes. Tu vês. E isso é que é perceber de futebol e do jogo. Isso é que é perceber. Há uma diferença entre ser treinador e perceber de futebol e do jogo e ser treinador. Os grandes treinadores são treinadores, percebem tudo e percebem do futebol e do jogo. Sim, sim. Não é preciso perceber como é que te perfilas, nem o que vem nos livros a dizer da perfila, e vi o Guardiola e o método e o... Não, esquece lá isso. Isso é o que eu costumo dizer, eu costumo falar muito com a minha irmã de futebol, praticamente a única pessoa com que eu digo sempre, não, isso aí já está tudo aqui, não preciso nada disso, preciso de ver, depois a experiência, depois podes enganar-te ou não, porque não sabes tudo. E vais-te enganar. Nem de longe nem de perto sabemos tudo, estamos sempre a aprender, mas com coisas úteis, não é com coisas que nós lemos, e às vezes até dizemos, e depois no campo, como é que sabemos? Eu tive a oportunidade há pouco tempo de fazer, agora até há pouco tempo, de ajudar aqui e ali. E é muito difícil os treinadores mesmo jovens e tudo, quando estão na linha do campo, ver custa imenso. Claro. Custa-lhes a vida. E tu em 2 segundos já estás a ver tudo o que o jogo te está a dar. E tudo o que o jogo está a precisar. Mas o que é que tu sentiste? Tu dizes, e percebo que tu sentes que isso é inato. Como jogador, eu estava em campo e eu estava a jogar e ao mesmo tempo estava a ver o que é que, sabes? Gostava de jogar e ao mesmo tempo estava a ver tudo. Isso vem desde aquele miúdo de 3 anos desde que sempre. Foi furar desde sempre. Sai desde do quarto, que eu não no outro dia estava a ver com a minha irmã um vídeo num parque de campismo, fizemos um torneio, eu tinha 9 anos e ela 7 e jogámos na mesma equipe e eu a jogar já era igual, sabes? Já havia as coisas de forma diferente, tudo, e já estava, sabes, a colocá-los ao mesmo tempo que estava a jogar. Sim. E ao mesmo tempo a ver o que é que cada um podia dar para dar o melhor dele, mesmo que fossem rapazes que muitos deles não tinham aquela coisa nada. Nem toda a gente tem isso. Mas alguma coisa boa eles teriam para dar, não é? Alguma coisa boa. Eu costumo dizer uma coisa também. Todos os jogadores profissionais de futebol, quando as pessoas criticam, têm alguma coisa boa. Esqueçam lá isso de que há o jogador fraco. O fraco é uma coisa nossa. Há uns melhores que outros, ou há uns que tu podes gostar mais do que outros. Agora, todos os jogadores me têm alguma coisa boa a dar. Agora, se tu não aproveitas, ou se tu achas que só dá de uma forma... Se tu achas que tens um avançado, que é forte fisicamente, que segura bem, já não dá porque agora só se joga com falso 9 ou se joga... Não, dá para muita coisa. Até dá para jogares muito bem com ele. Sim, sim. Muito bem, e os outros vão-se todos aproveitar dele e vão ser melhores. Quer dizer, vão ser melhores. Isto é... Eu costumo dizer, o Barcelona não foi campeão da Europa 4, 5, 6 vezes seguidas. Primeiro, porque o Messi já não fazia tantos movimentos na profundidade. Sim. Não é? Depois, quando deixou o Neymar e o Luís Suárez, já deixaram ali 2-3, claro. Porque quando o Barcelona foi campeão daquela equipa que toda a gente, do Guardiola, 8-9. Os 3 da frente, apesar de ser o Villa, o Pedro e o Messi, que são fora sério, foram os 3 piores individualmente desde 2005, desde que eu estou em Espanha, 2006, que era o Ronaldinho, o Messi e o Eto'o.
E Pois ainda tinha o o Henry, Zlatan. ainda tinha o Thierry Henry no banco, depois era o Zlatan, o Messi e o Villa e o Pedro e... Sabes? E depois era o Neymar, o Luís Soares e o Messi e o Villa, que toda a gente, a equipa do Barcelona, que as pessoas mais lembram com o Guardiola é o Villa, o Pedro e o Messi, que da frente continua com o Messi, que é o melhor, e depois os outros dois. Mas toda a gente fala porquê? Porque os outros dois estavam consecutivamente a fazer os movimentos. E quando o futebol perde isso, depois começou-se a ganhar aquela coisa de falso 9, porque o Messi pode jogar a falso 9, mas até podia jogar a trinco, na altura, que era o melhor. Claro. Porque na altura ele ainda por cima era agressivo, era... Então as pessoas falam disso e parece que se descobriu, estás a perceber? Sim. E parece que o Guardiola até nem gosta. Não, o Guardiola é o mais perto de todos. Claro, Ele gosta é. de profundidade e de coisa, só que engana as pessoas com aquilo que é para toda a gente pensar que ele... Mas o mais importante está lá no futebol, que é a profundidade. Mas aí é a esperteza que tu dizes, é saber tirar o melhor de cada um para que o jogo seja o que tu queres. Claro. A mim diziam muito quando eu era novo, eu sempre tive muita capacidade, imaginemos, uma das minhas experiências, meter a bola à distância. 40 metros, 50, sempre tive muito, desde Sim. novo, desde que chegava na académica eu metia a bola. É uma das suas E imagens de marca. às vezes diziam, e eu costumo dizer, e eu na académica dizia sempre, se eles estão com a defesa, tu faz um movimento na profundidade, quero lá, eu não tenho de fazer, e eu depois explicava, isto fica para quê? Só se o futebol, se eles dão o espaço nas costas, é logo, se eu tenho essa qualidade, agora não há muitos jogadores com essa Pois não. capacidade, se tu tens a capacidade de com um passo meter 50 metros e o jogador correr no espaço, receber bem a bola com qualidade, também não é fácil, e fazer gol, então isso é É o o que tu melhor. queres. Então a defesa, o que é que vai acontecer no jogar a seguir? Vai descer. Vai descer e tu já vais ter espaço para jogar por todos os lados, onde agora Claro. se fala, não é? Por dentro, por fora. Isso, agora existem entrelinhas, não é? Entrelinhas não deixa de ser um espaço Claro. que tu encontraste. Agora chama-se entrelinhas. Tu chamas o que tu quiseres, é o que eu costumo dizer no futebol. Tu chamas o que tu quiseres. Espaço entrelinhas é o jogador pôr-se em função do companheiro que tem a bola, já o conhecendo, já sabendo que ele é capaz de meter ali a bola. Porque eu, para que é que me vou meter entre linhas se o companheiro que tem a bola Não sabe eu pôr. sei que não tem essa capacidade, Claro. mas que tem outras, porque todos têm capacidades. Agora, eu, por exemplo, se tenho a bola, eu dizia sempre, vocês metam-se onde quiserem, que é a minha capacidade. Eu, com a bola nos pés, praticamente posso metê-la onde eu quiser. É a minha capacidade. Então aproveitem-na. Há outras que eu não tenho. Claro. Não é? Por isso é que, por exemplo, uma dupla de centrais tem de ser os dois que se compensem. Porque ninguém tem todas as capacidades. Ninguém, muito menos, sabes? Então, se eu tenho essa, aproveitem essa. O outro tem outra, aproveitem. Isso é que se trata de fazer depois uma equipa, em função do jogador, não é? Os treinadores hoje em dia preocupam. Tu estás entre linhas porque se o jogador que tem a bola não for capaz de fazer um passe, E muitas vezes nem Ali? vais ter a bola. é só para quê? E se Para for- verem e se que a for um equipa jogo- está bem organizada. E pode até ser um jogo que nem vais ter a bola. Não é? E se não vais ter a bola, para que é que precisas de um jogador ali? Claro, Se calhar vais não. precisar de um jogador que tenha essa capacidade de ir na profundidade, porque tu vais, quando recuperas a bola, vais estar se calhar mais atrás e vais precisar de fugir. Sim, isso é um bocado, o ter a bola ou não, é um bocado um conceito, já depois cada um faz aquilo Claro, que entender sim, e sim. pressiona da maneira que entender. Eu sou muito de logo. O futebol não está para esperar, como eu costumo dizer. E hoje Está em para dia então, esperar. que deram as 5 substituições grátis, quase isso, então não está para esperar. Sim. Esquece, não está para esperar. O futebol está para ir pelo jogo. Estás cansado, não há problema. Sai. 50 minutos bons, chega-me. Jogas no jogo a seguir, não te preocupes, amigo. Quer dizer, Claro. Messi só há um e Cristiano e adquiriram esse estatuto de poder Sim, jogar sim. o jogo todo. Tens de adquirir esse estatuto durante anos e anos e anos e anos. Isso é muito difícil. Senão os outros todos têm de sair ao minuto 60 e estar contentes e jogar. Estás-me a Claro, perceber? sim, Ao sim. minuto 60 faz 3, 4 substituições. Já está. E Não refrescas está para tudo esperar. e atacas. É a minha opinião. Agora, respeito todas as formas de jogar e o futebol é bonito por isso. E todas as formas são legítimas. E ganha-se com todas. É dos verdade. poucos desportos que tu podes ser muito pior que outra equipa e ganhar. Muito pior. Olha, É dessa difícil equipa do no Barcelona, basquete, dessa equipa é do difícil Barcelona no- tens o exemplo no jogo da Champions frente ao Celtic, em que o Celtic ganha 1-0 com o Barcelona a pressionar, 90% de posse Sim, de bola. sim, e assim, perdes, uma mas coisa. isso faz parte do futebol. Sim, é Agora, isso, é uma vez. o que eu não por vez. entendo é quando as pessoas fazem. Hoje em dia faz-se do futebol uma ciência. O futebol é tudo menos uma ciência. Olha, como é que tu vais parar a central? É logo, também tens aquele período da tua carreira que jogas um bocadinho mais à frente, mas estavas a dizer que estavas a número 10 e avançado. Foi um jogo que faltou. Sim, eu era número 10 avançado, quase sempre o melhor marcador. Sei lá. E Faltam-nos esses registros que é para tu subir. faltou uma vez, esse número de faltaram gols. 2 centrais num jogo. Eu fiz, na altura, jogava-se muito com livro, Sim. sabes? Livro, e então o treinador, como era um jogo, pronto, também não tem uma livro, e pronto, eu agarrava na bola atrás, então era livro, né? Não marcava, agarrava na bola atrás, e como tecnicamente era muito evoluído, fazia umas incursões, jogava, metia a bola à distância, pronto, e Maravilha. começou-se ali, ei, jogou, pronto.
Matou-me a minha carreira, como eu costumo dizer, matou-me. Para ti também era ótimo. Na brincadeira. E posso ter mais a bola? Sim, e depois durante uns anos joguei a livre, normalmente. Às vezes até jogávamos já na altura com 3 centrais, depois 2, depois fisicamente, pronto, não tinha um crescimento muito, mas depois cresci em altura, mas fiquei... Mais magrinho? E houve ali um ano ou outro mesmo quando comecei a ser na académica que me gostou, tinha de trabalhar e não se trabalhava bem, não é como agora, não se trabalhava ao core sequer, nem sabia o que era isso, era a antiga e prejudicou muito também a partir daí, tipo ali pubalgias, fratura da crista do ilíaco, um montão de coisas, passei 2 meses no hospital. Eu lembro-me quando a minha seleção, depois está aqui até a camisola de sub-21, eu na altura não era, tinha ido alguma vez ao treino de captação, sub-15, sub-16, e quando Portugal foi campeão da Europa em Israel de sub-16, com a minha geração, Quaresma, na altura o central, depois que eu no sub-21, que era o Carlos Marques, que era o capitão, sim. Quaresma, super seleção, o Viana, sabes? Todos os jogadores. E então Aquela geração Portugal foi campeão, eu estava no hospital a ver o jogo, tinha fraturado a crista do ilíaco num torneio, e estava a ver e estava a sonhar com aquilo. E 5 anos depois... Ou seja, era eu o central da seleção, penso no europeu, até fui o único jogador, fiz os 3 jogos completos e estava a pensar naquilo e a jogar na académica, porque todos os jogadores praticamente era Sporting, Porto, Benfica, uma super seleção que tinha com todo o respeito. Guarda-redes Bruno Val? Uma super seleção. Nelson, João Pereira eram os laterais, o Rolando, eu também, na altura estava o Semedo, também, que era central, mas jogava o Rolando, eu, depois o João Moutinho, o Custódio, o Raul Meireles, Manuel Fernandes, o Cristiano não, estava no Mundial de 2006, Quaresma, Nani, o Galmeida, o Viana, a seleção era fortíssima. É o que eu estou a dizer, não teria estado a ver o Europeu de Sub-21, Portugal tem super seleções, mas em termos de nomes também na altura já todos jogavam no mais alto nível. Aquele meio campo, nem havia posições para todos. Eu lembro que às vezes tinha de se deixar no banco, era o Raul Meireles, o Custódio que já jogava no Sporting, o Raul Meireles já era titularíssimo, todos já titulares das equipas. Manuel Fernandes, João Moutinho, Hugo Viana, que já estava no Newcastle, Nani, Quaresma, era uma super seleção. E não ganhámos, foi cá em Portugal até o Europeu. Incrível. Não fomos à final, ganhou a Holanda de um talar. Sim, o Ontelar ganhou. É uma grande... e saltando aqui um bocadinho, tu consideras que esse é um momento, enquanto internacional português, de grande desilusão? Vocês, um bocadinho dessa geração, tinham ganho o torneio de Toulon? Tínhamos. Eu fui à seleção, fomos a um estágio onde não foram na altura os que tinham ido todos, éramos uns 20 e tal. E eu esse estágio fui, a seleção sub-20, eu jogava na Académica, esse estágio era mais jogadores que jogavam na Académica, Braga na altura, Gil Vicente, Marítimo, e foi o único e fiquei. Correu muito bem, devo dizer, correu mesmo muito bem esse. Também fiquei, era o professor Agostinho Oliveira, que até veio na altura, pronto, falou comigo e disse, pá, não. E a partir daí, pronto, tudo mudou. Não perdes esse comboio? Tudo mudou, não perdi o comboio, sempre concentrado. No primeiro jogo, que fui ao torneio de sub-20, foi até ali em Elvas, não sei o quê, entrei e a partir daí já comecei sempre a jogar, sub-20, depois fomos ao torneio da Madeira, torneio de Toulon, ganhamos, torneio de Toulon. A Itália? 3 era a Argentina, 3 era a Inglaterra, 3-1 a Itália na final, 2 era a Turquia, perdemos um jogo dos grupos que era de 4 com o Japão, 1-0, é incrível, depois ganhamos na final 3-1 a Itália e pronto, e então a partir daí já a seleção já... Não, e eu estava-te a dizer, é essa geração que, quando se ganha o torneio de Toulon, fica-se muito ali com aquele estatuto. Eu recordo-me que o europeu que tu estavas a falar de sub-21 em Portugal era um grande candidato, jogava em casa. Ainda por cima foi naquela altura que vínhamos do Euro 2004, onde houve aquele... Foi aí que o público português... E o nosso europeu foi o seguimento, Portugal depois ia para o Mundial 2006 na Alemanha, e o nosso europeu foi aquele seguimento de... Esta malta vai conseguir. Desta malta vai conseguir. Ainda por cima, no Mundial, o professor Nel Vingado era uma treinadora académica na altura, e ele até me veio dizer que eu tinha sido pré-convocado para o Mundial da Alemanha 2000, dentro dos 50, eu estava dentro desses 5, era 50, não é? Para o Mundial 2006 na Alemanha, e era europeu antes. E aquilo para mim foi jogar na académica, estar pré-convocado para o Mundial, vou europeu, sabes? E esse europeu... Tanta gente nos treinos, nos jogos, éramos super favoritos também, as seleções eram muito fortes. Ficámos no grupo
com a Sérvia, na altura não era Sérvia, era Jugoslávia, não sei se era... Ou era Sérvia e Montenegro. Montenegro, Alemanha e França, Ribéry, Diarra, sabes? Toulalan, super equipa. Perdemos 1-0 com a França, depois perdemos com a Sérvia, incrivelmente, e ganhámos a Alemanha e não fomos à final. Foi a Holanda e... não me lembro se foi a França ou... pronto, não me lembro. E pronto, e éramos super favoritos, mas nem sempre uma equipa com grandíssimos jogadores individualmente dá resultado. E o futebol nisso é... E aquele momento o Bruno Val, se não me engano, está também pré-convocado para o Mundial e tem aquela lesão gravíssima, não é? E não foi. Não, o Bruno Val ia ao Mundial. Ia ao Mundial. E tem aquela lesão gravíssima. Isso afetou-vos de alguma forma? Na altura é sempre um companheiro e tu ficas mais na altura por um companheiro, e o Bruno Val era um guarda-redes com estatuto, com presença, Era enorme, sempre, ele era enorme. Enorme e tinha muitas qualidades na baliza. Não. Então tu ficas sempre ali um bocado... Mas não há muito tempo, se queres que eu diga, não há muito tempo num torneio destes para pensar nesse tipo de coisas. Claro. Sabes, nestes torneios é tão rápido, é assim, sabes? É o que eu costumo dizer, mesmo nestes torneios não ganha sempre a melhor equipa, não ganha, claro. Sabes? Sempre, não quer dizer que isso aconteça. Agora, também teres melhores jogadores não quer dizer que tenhas a melhor equipa, não é? Claro. Sempre. Às vezes, se não tivéssemos, se calhar, jogadores, se calhar até podíamos fazer uma equipa melhor, ou não, sabes? Ou começar muito bem e depois ir por aí acima, começar mal num torneio deste, já estou a ganhar o segundo jogo, já vais com essa tensão e essa pressão de seres melhor e já não ganhas e pronto, ainda por cima em Portugal, o jogador desde muito cedo, ao contrário de outros países, quando começa a ganhar um nome, adquire um estatuto que já de craque, mega craque, até mais do que em Espanha. Então hoje em dia muito mais, um jogador do mesmo nível, vamos lá, um jogador do mesmo nível, português e espanhol, com 20 anos em Portugal já custa 80 milhões. 80 milhões, como é óbvio que é exagerar, mas é mesmo para exagerar. 40 milhões. Em Espanha esse mesmo jogador custa 20. Por exemplo, podes fazer essa comparação? Podes fazer a comparação, por exemplo, entre Fábio Vieira e Dani Olmo. Estão os dois na mesma, eu diria, mesma posição em campo? É que hoje em dia em Portugal, para tu nem precisas de fazer muita coisa vales logo, mas eu não sou pelo valor dos jogadores, eu sou pelo valor dos jogadores que eu vejo. E não é nos highlights, é ver lá jogos. Dentro. Ninguém mesmo vai dizer se um jogador eu vejo. Isso para mim está... Não é... Até pode valer ou não, mas 40 milhões, sub-21, ninguém vale praticamente. Não é? Só na altura o Cristiano, quando foi mesmo assim, o Ronaldinho Gaúcho, ou o Messi, os jogadores, sim, agora de resto ninguém sequer vale que 40, já te estou a dizer 40, não te estou a dizer 100. Mas pronto, hoje em dia está tudo... Hoje em dia nós ouvimos a falar e falam... Não, e depois nós temos uma coisa que é, nós para mim neste momento, os portugueses, somos ao nível dos melhores do mundo. Mas não somos os melhores. Sim. Que é uma coisa que estamos a pensar mal. Há como nós também, calma aí, sabes? Sim, sim. Não há, imaginemos, vou dar exemplos sem ser exemplos. Temos, por exemplo, João Neves, o rapaz do Benfica. É muito bom jogar, imaginemos, mas em Espanha há vários também. Que eu via como é que eles iam treinar connosco. Há vários. E voltamos ao início que tu dizes. Só que se calhar não começam logo a dizer que falam em 80 milhões e 40 milhões. E voltamos ao início que tu dizes, que é, não olhamos para fora. Não olhamos. E quando olhamos só para dentro, vamos achar que se calhar agora não olhamos isto, para fora, porque dentro também é bom. Nem se deve fazer uma coisa nem outra. Claro. Antigamente olhávamos só para fora. Não. Mas também agora não é só olhar para dentro. Há muito bons jogadores em todas as partes. É isso que temos de dar. E há espaço para haver muitos bons. Sabes? E se calhar dizer-te, por exemplo, que o João Félix vale 120 milhões, até nem lhe estás a fazer um favor. Sim. Na minha opinião. Não deixa de ser um grande jogador. Não deixa de ser um jogador fabuloso, um grande jogador. Mas 120 milhões vale o Zidane, o Ronaldinho, o Messi, isso. Sim. Estás-me a perceber? Acabou o Maradona. Já temos estatuto. É quando tens o estatuto. Isso são jogadores sozinhos, são dádivas. Claro. O resto são muito bons, ou o que tu quiseres, mas calma, e tu com 21 anos tens de comer-te o mundo, não tens de estar à espera que, sabes? De ser ajudado a comer. E se querem ajudá-los, têm de dizer isto, tens de comer o mundo, não tens de esperar por nada, tens de defender, atacar, ir por ali, fazer o outro. Sabes? E então isso hoje em dia está mais dado, é mais fácil, hoje em dia, nisso é. Não quer dizer que não haja jogadores tão bons, não, nada disso, mas é mais fácil, porque tu fazes 2, 3 jogos, já te põe a valer 30, já não sais dali depois daquele círculo. Sim. Já não sais daquele círculo, sabes? Mesmo que te vendam por 100 milhões, depois vais para não sei quem, andas ali naqueles clubes, já não sais dali. Ok?
Mas em termos para quem gosta mesmo do jogo, os jogadores que gostam do jogo, às vezes é chato, até porque não jogam sempre, não. Claro. Estás a perceber agora? E a pressão é também os valores muito que maior. se dão aos jogadores hoje em dia, para mim, são altíssimos. Eu entendo o mercado, atenção, eu entendo o mercado e tudo, mas mesmo assim, acho que se pode ter um bocadinho de... E a única, para mim, só há uma forma de acabar com isso. É os clubes grandes. Eu costumo dizer, só há uma forma, não sei a minha irmã, estamos a falar disso, os valores de um jogador também que custou. O o que foi para o Manchester City, o central croata, fez um grande mundial, etc. Parece-me um bom jogador. O Guardiola. Parece-me um bom jogador, muito bom, pronto, se quisermos, mas não sei por quanto é que foi também por valores. E só há uma forma, que é os clubes grandes juntarem-se e dizer, não vamos pagar mais que isto por ninguém durante 2 anos. A Alemanha faz muito E isso. vamos ver se os outros depois não vão baixar o valor, vão ter de baixar, porque eles vão ter de vender. Claro. A Alemanha faz perceber? muito isso internamente. E se não, mas depois vai haver sempre um que diz, não, mas eu quero, e pronto, já estraga tudo. Mas se Claro. eles juntarem todos a dizer, mais que isto por este jogador, não. Não pode ser. Não. Sim. Não. E vai logo baixar. Olha, tu deixa-me trazer, há pouco estavas a dizer, até numa fase inicial, os teus momentos mais felizes de infância é entre os 9 e os 14 anos, normalmente. Quando passas para esse lado da adolescência é quando começas a sentir, eu posso ser profissional disto. Não. Quando é que tu sentes isso? Nunca. Nunca. Nem hoje. Era jogar por prazer. Completamente. Depois, como é óbvio, por outras coisas, começas a ver outras coisas, é um mundo completamente E começas diferente. a sentir Eu essa saí da responsabilidade, Académica não para é? o Atlético Sim. Madrid, estava a dizer antes, deve ser caso único. Ou Ai, seguramente. E para o Atlético Madrid para a primeira equipa. Sim. E ao quinto jogo estava a jogar. Da Académica, apesar da Académica na altura, estávamos na Primeira Liga, já a ser capitão, estar há 2 anos na Primeira Liga a jogar, etc. Mas Sim, e tu sais, é que tu eu sais tenho num de- período, como estavas a dizer, em que... com jogadores de topo que tu chegavas lá e tinha... Agora, uma coisa é má também, que eu senti, que é a mínima coisa, não é a mesma coisa sair da Académica, do Porto Benfica e Sport. Sais do Porto Benfica e Sport para uma equipa grande, podes estar muito bem. Se tiveres 2, 3, 4, 5 jogos mal, jogas na mesma, porque Claro. pagaram muito e porque tu vens de uma equipa grande. Da Académica, não. Eu, no Atlético de Madrid, talvez na minha primeira época, os primeiros jogos estava muito... A primeira coisa, sais logo, e sem problema. Claro. Vens da Académica. E isso existia muito, muito. E antigamente os treinadores também eram outra mentalidade. Nisso era muito mais difícil. Chegavas a um balneário, é uma diferença abismal para aquilo que eu apanhei agora, por exemplo, quando vi bem. Ou nos últimos anos que já estava... Espanha ainda mais aquilo... Esquece, cá em Portugal agora os jogadores novos não é a mesma coisa que antigamente. Eu quando comecei a treinar na Académica, com 20 anos, equipava-me quase num balneário à parte. Era? E tenho grandes amigos e pessoas que têm imenso respeito. Todos os jogadores da altura têm imenso respeito na altura. Sei lá, Mas estavas Rocha, ali no Pedro teu Roma, cantinho. Paulo Adriano, o Filipe Teixeira, que jogava muito à bola. Caraca. Todos estes jogadores já com um estatuto incrível da área na altura, sabes? Jogadores já com estatutos. António Tonel, um espetáculo, sabes? Um super humilde, super trabalho. Incrível, mas era diferente. Tu tinhas de ganhar o teu espaço, tinhas de mostrar que eras tão bom ou melhor que os outros. E depois sim. Entravas de fininho? Não era, fazias 2 coisas boas, este é novo, agora não. Então o miúdo novo já tem... Não, era ao contrário. Tinhas de fazer tudo bem para jogar, tinhas de ser Mas melhor. tu estavas a dizer, entravas no balneário e equipavas quase à parte, era no sentido de entravas de fininho? Esquece. Para... Não, nem ias nem ligar os pés, nem tivesses medo. Esquece, não. Oh miúdo, o que é que estás aí a fazer? Esperavas para tomar banho até ao último. Tudo isso, mas durante muito tempo, até ganhares o teu, que é, como eu costumo dizer, o teu estatuto. Não é falta de... É respeito na altura, Claro. não é? Não é falta de... Até porque depois brincavam contigo, se percebiam que tu eras educado e tudo, brincavam contigo. Não é ser má, não é aquela coisa do... Isso também há, mas isso há sempre. Há para o bom e para o mau, é como eu costumo dizer. Tonto já para o bom e para o mau. Agora, tinhas de ganhar o teu estatuto. Agora não, agora sou preciso. No primeiro treino, eu lembro muito, por exemplo, houve muitos treinos ao início que eu chegava ao fim do treino e dizia, eu no meio não perdi a bola, mas eu fui 10 vezes ao meio. Ou perdi a bola uma vez e fui 10, como? Fui 10, porque não perdia, mas ia. Faz parte, vai tu. Oh meu, na dúvida, vais tu, sempre. E tu ias, e acabou, Claro. nem ai, nem ui. Nem ai, nem ui. E isso também às vezes é bom. É o crescimento. Porque habitua-te a ter outro tipo de concentração no próprio treino. Perdes uma bola, pronto, ok. Agora não, perdes uma bola, perdes duas, mas depois já fazes as coisas. Oh, joga muito. Não, na altura eu para jogar muito. Eu lembro-me que, por exemplo, se uma das minhas maiores virtudes é com a bola nos pés, sabes que... Eu lembro-me que às vezes até olhavam para mim, o que jogava ao meu lado, não te vou agora dar a bola, porque é uma das maiores virtudes que eu tinha.
vou-te dar a bola para tu brilhar. Pronto, não é isto Mas de falar assim. E não é presunção, não é olhavam, presunção, tipo, Zé Carlos. deixa-me jogar ali, olá. Claro. Sabes? Pronto. E depois, se calhar, se fosse para ir lá dividir, já tinha dito que não era aquilo na altura onde eu era mais... Opa, e tu vais ganhando, tens de ir ganhando, tens de mostrar realmente que és melhor, até os próprios treinadores. Eu lembro-me, só para acabar, o Vítor Oliveira, na altura, que já era muito assim, foi meu treinador na Académica. Eu estava a começar a minha estreia na Académica pela equipa principal, foi no estádio das Antas contra o Porto, campeão da Europa, com o Vítor Oliveira. E eu joguei, perdemos 3-1 e eu fiz um bom jogo mesmo. E ele no dia a seguir, e ele estava-me sempre nos treinos a rasgar, a puxar por mim, não sei o quê, miúdo, bora! E no dia a seguir elogiou-me à frente de toda a gente, que era muito raro. E ele andava sempre a puxar por mim, mas naquele dia também disse aquilo que ia dizer. E na semana a seguir fomos fazer um jogo de treino para o campeonato e eu lesionei-me, tive 3 meses, fiz um entorse, meteram-me gesso na altura, esquece. Depois aquilo perdiu. Tive outra vez depois de ganhar o comboio, que ele depois já tinha sido já se tinha ido embora. E ele dizia-me nos treinos, muitas vezes, eu lembro-me uma vez estávamos a fazer um exercício, e eu estava assim, não é? Vinha da seleção, de sub-20, e eu estava assim meio naquela, não é? Jogador, seleção. Estava a fazer um exercício e ele chegou-se ao pé de mim, que eu estava com a bola nos pés, não é? Sem perder, e os outros. E ele vinha para mim e disse, miúdo, eu quero ver se te vou ver daqui a uns anos a jogar no Bernabéu, lembro-me exatamente disso. Se me vais dar um bilhete para eu ir ver-te jogar no Bernabéu, ou se eu te vou ver jogar ali com o Eira Pedrinha, com todo o respeito, ou Sim, claro. Com o Eirense, ou com o que é perto de Coimbra, não é? Com todo o respeito por todos os clubes. Vamos ver. Mas assim, olhar para mim, tipo, sabes, aquilo foi um aviso que eu lembro-me, aquilo vai-me ficar marcado. Apesar do intermédio, vai-me Zé ficar Carlos, como tu marcado. dizes, é tal coisa, porque tu tens capacidade para estar no Bernabéu, mas se não tiveres Não, cabeça... esquece, se não tiver, não é a cabeça, é aquela, ele sentiu-me naquela, e ei, olha aí, sabes? É muito Basta importante isso. essas Isso é mensagens. mais importante do que estar com o 352 e o 442 e o 433, porque isso ele também sabe. Pronto, é só aí que eu quero chegar, sabes, como um treinador. Isso sim, é fazer dos jogadores melhores e da equipa melhor, porque depois se os jogadores seguirem, se forem inteligentes para ver, está-me a dar um bom conselho, sabes? Depois já aqueles também não, mas está-me a dar um bom... Então pronto, isso marcou-me. Todos os treinadores que eu tive marcaram, alguns coisas positivas, mas todos os treinadores no fim acabam por ter razão muitas vezes e eu deixo de ter razão também muitas vezes na minha carreira e agora mesmo arrependo-me de muitas coisas que se calhar fiz que não faria, isso é óbvio. Olha, tu vais para o Atlético de Madrid, como estavas a dizer, num mercado de transferências em que tu ias para o Porto, ias para o Benfica... Sim, todo lado. Para todo lado. Sporting até foi aquele com quem ao início, lembro-me, o empresário ligava-me às 5 da manhã, estava lá a negociar e não sei, e pronto, eu também sempre me abstraí muito disso. E como é que vais parar o Atlético? Depois houve a proposta. transferência surpresa. Depois houve uma proposta. Depois falaram do Arsenal, havia na altura o Arsenal, já numa fase mais avançada, antes do Europeu de Sub-21, do Arsenal, salvo erro, do Depor, que depois acabei de jogar, do Atlético, em Espanha, várias equipas fora, e Itália também a Lazio, etc. E, porque o Porto, Benfica e Sport, como se meteram, pronto, isso girou um bocado, não é? E toda a gente depois anda mais de olho, e certeza, isso é assim. O Porto também, muito, Benfica, Sporting, pronto, mas eu vou ser sincero, eu sempre vi muito futebol. A Liga Espanhola, para mim, e mais na altura, os melhores jogadores do mundo, sem dúvida. Mas a Liga Inglesa é fantástica neste momento, Sim. a Liga do Mundo, mas os melhores jogadores do mundo estavam todos ali, não me quem nasce em 83 e vive aquela infância dos anos 90, eu de 2000, eu sei lá, entre desde 98 para aí, até 2012, 13, 14, 15, a Liga Espanhola, em termos de jogadores, era um escândalo. E eu, pronto, Atlético de Madrid, depois o que acontece? Levaram-me lá, a ver, vi aquilo tudo, a ver um jogo, em casa, cheio. Nunca é cheio. Dos cascóis, contra os melhores, Barcelona. Epá, sabes, aquilo, tipo, é impactante. A verdade é essa, é impactante. Para um miúdo que está na Académica, que está, não é? Com todo o respeito, está toda a gente a falar, ainda por cima, toda a gente a dizer a falar do que não sabe, a dizer asneiras, como no futebol é 95% para cima dos caras, é barbaridades e asneiras. Então, eu na minha sempre, isto é o que eu quero jogar futebol, eu quero ser feliz jogar futebol. Economicamente, até era melhor, claro. Sim, sem dúvida, mas não foi só isso. Olha, primeiro,
O Porto é um clube fabuloso, eu não tenho problema em falar, fabuloso, um dos maiores clubes da Europa nos últimos anos, mas com diferença, como o Benfica, o Sporting também me parece um clube que neste momento então está outra vez a dar. Nós temos 3, 4, agora o Braga está a trabalhar de uma maneira incrível, isso é um clube, mas tu tens às vezes de te identificar, não quer dizer que sejas melhor ou pior, mas com aquela maneira, com aquela forma de jogar, com tudo o que está à volta, sabes, te identificar um bocado. E se calhar não era bem a minha... Não quer dizer... Se calhar a culpa até era minha. Sim, claro. Mas não era bem sabes, a minha não forma era de aquilo que tu pretendias. Depois o Porto tinha na altura também Bruno Alves, Ricardo Costa, os jogadores da casa, sabes, na minha posição, que é sempre mais difícil. Pá, também grandes jogadores, tudo. O Pepe na altura, que estava, sabes? Pá, não quer dizer que tenha sido certo, não tenha sido. O Benfica na altura também não estava a atravessar. Não era o melhor momento do Benfica? Para ser sincero, nem é por ser... para ser sincero, foi mesmo a Liga Espanhola, o Atlético de Madrid, um grande clube. Não fui ver os jogos, depois estive com alguns jogadores. Vi aquilo, pronto, e a partir daí, sabes, aquilo foi o tratamento que me deram, a simpatia sempre. O Miguel Ángel Gil, o filho do Gil e Gil, sabe? Sempre. E quando entras naquele balneário, é quase beliscar? Epá, não é isso, impõe muito respeito, mesmo na minha apresentação, e eu que sou um bocado maluco, eu fiz uns truques com a bola e por acaso correu-me bem, sabes, eu estou agora às vezes a jogadores e eu sou sentado, e fiz com a bola, e epá, eu estava tipo, entre a coisa de ser miúdo e eu ainda não teres aquela, sabes, mas sim que impactou a chegar lá, ter tudo no balneário, tudo, a camisola, com a coisa, a Académica Atlético de Madrid foi um bom, tipo, ei, estás aqui. Semana que vens podes estar a jogar no Camp Nou, sei lá, contra o Ronaldinho, o Messi, o Eto'o, sabes? E o Xavi, Iniesta, o Yaya Touré, Puyol, Thuram, Zambrota, Abidal. Isto é, não é? É de louco. Real Madrid, Ronaldo Fenómeno, Beckham, Roberto Carlos, Sérgio Ramos, Cannavaro, tu dizes, meu Deus. Há uma semana estava no Choupal. Sabes? Não, é os jogadores, aquilo é nata do futebol. Tive pena de não jogar para mim contra 2 jogadores, 3. O meu ídolo de infância é o Rui Costa, em termos de jogador. Tenho de dizer isto aqui porque agora é presidente do Benfica. Pronto, como jogador não perdia um jogo da Fiorentina nem do Milão, o Rui Costa. Era para mim classe pura de um jogador de futebol. As pessoas falam hoje em dia, claro que sim, mas esqueçam. Não há Rui Costa, poucos. Depois o Deco, como é óbvio, foi um jogador fabuloso, diferente um bocadinho do Rui Costa. Nós podemos ter gostos, é o que eu digo. Não posso comparar, Deco, são diferentes. Eu gosto mais, mas o Deco é um jogador fabuloso. E aí sim eu entendo. Isso são coisas que se podem opinar. Mas os dois são fabulosos, estás a perceber? Isso o futebol às vezes tem que levar isso. Não é por gostarmos de um, não é porque o outro. Temos que odiar o outro. Para mim é o meu ídolo, não quer dizer que seja o melhor jogador da história, o Rui Costa, como é óbvio. Mas para mim é um ídolo de infância. Era aquilo que eu era central, mas depois o Nesta, na minha posição, era um jogador que eu tinha aquela referência já, antes o Maldini. Gostava muito de ver a forma como eles limpavam sempre bem jogadores a bola, com bola no pé? Sempre. O Gamarra, a forma como ele como ele limpava as jogadas, sempre com o pensamento do que ia fazer. Para mim o mais importante para um defesa, eu digo sempre, era uma das coisas que eu tinha. Às vezes num corte, que as pessoas não sabem, num corte construí uma jogada de ataque só com toque. Sim. Adivinhava onde é que a bola ia cair e quando passavam, eu já com um passe e com uma interseção já começava uma jogada de construção. As pessoas muitas vezes não conseguem ver isto, mas isto é das coisas mais bonitas para mim que pode haver num defesa. Então pronto, isso foi para mim ver esses jogadores. Não joguei, o Figo também na altura da seleção portuguesa, para mim eu adorava. Aliás, foram eles que começaram a fazer com que tudo, depois já no fim o Cristiano fez com que isto tudo explodisse. Sérgio Conceições, Vítor Baías, Fernando Coutos, Figos, Rui Costas, Pauleta, João Bina, Futre antes, Chalana antes, mas pronto, Futre, Pauleta. O Futre ligou-te quando tu vais para o Atlético? Sim, eu fui almoçar várias vezes com o Futre e jantar em Madrid. Uma figura? Não, o Futre para mim não é uma figura, o Futre é um dos melhores jogadores de sempre. Sim. Portugueses, sem dúvida, e da história. É o jogador mais maradoniano, talvez, que Portugal tenha tido até hoje. É verdade. Na minha opinião. Não o vejo como uma figura, porque eu vejo jogadores de futebol. Não me interessa o que é que o futebol... Sim, mas quando digo a figura... Sei que é bom, para já, sei que é boa pessoa. Quando terás almoçado com ele algumas vezes em Madrid. Sim, contou as histórias todas. E há de ser difícil fantástico. Estar a almoçar com ele num espaço que estiver aberto, acredito. Sim, nós íamos sempre aos restaurantes, mas sim. Depois às vezes juntava também, depois coincidi com portugueses, Costinha, Maniche, Simão, e em Madrid, depois passado 1 e 2 anos, dependendo, todos eles comigo foram, a verdade é que
não tenho nada impecáveis, todos eles, do primeiro ao último jogador português com quem eu joguei, todos eles impecáveis, mesmo apesar de não estar deles já estarem há muito tempo, Claro. não é? Na elite, sempre comigo, sempre conselhos bons, gostavam muito de mim como jogador, como sou sempre bons conselhos e então pronto, depois o Futre era isso. Eu vejo como jogador de futebol era incrível e as pessoas dizem personagem, É o que cada um ele tem é. a sua forma Ele de é, ser sim. e ninguém sabe aquilo que ele viveu, no momento que ele viveu era único. É Era verdade. único. Nós temos de pôr sempre na posição de era único. Aquilo que ele conseguiu na altura não é como agora. Único. Aquela verdade. equipa, acho que era incrível, um jogador fabuloso. E nós tínhamos muitos jogadores fabulosos na altura. Mas pronto, era o que eu estava a dizer, em Espanha coincidia ali com... E depois o Zidane e o Figo. Eram dois jogadores que eu gostava de ter. O Zidane acabou a carreira. O Zidane marcou o gol, no dia a seguir comecei a treinar com o Atlético de Madrid. Quando a Itália foi campeã do mundo. Foi Sim. no dia a seguir, à final do Mundial. O Zidane fez o gol depois aquele lance com o Materazzi e deixou o Real Madrid nessa época e o Figo tinha ido para o Inter e também não coincidia. Eram os jogadores com quem eu gostava de ter jogado, mas de resto, super estrelas, Beckham, Roberto Carlos, Ronaldo, fenómeno, Ronaldinho, aquilo era... Já depois, já apanhei os outros todos, já das E no teu gerações balneário? todas. Com o Agüero, Uf, Maxi Rodrigues, Torres, El Ninho. com o Agüero, Torres, Maxi Rodrigues, depois o Simão, Tiago Mota, Maniscos, que na altura tinham ganho tudo. E Reis. também o Seitaridis falar também. Seitaridis, sim. No central até era o Pablo, que tinha Sim. ido ao Mundial 2006 com a Espanha titular. E o Pereira, colombiano. Uhum. Ficaram muito meus amigos. Aquela coisa que eu ia com espetaculares comigo, incrível no primeiro ano. Aquela coisa que me diziam, vais para a Espanha, espanhóis. Em Espanha não Nunca tive sentiste zero razão. Agora, tinhas de ser tão bom ou melhor que eles para Claro. jogar. Isso senti. E quando eras melhor, jogavas. Quando eras igual, Já não não jogavas. jogavas. Mas quando... E pronto, e respeita-se isso. Agora, incrível, todos. Super equipa no Atlético de Madrid, isso era... Individualmente, meu Deus. Era uma equipa fortíssima. essa Fortíssima. O guarda-redes Abiati, o Léo Franco, estava na seleção argentina. equipa. É verdade. Incrível. Uma equipa de topo. Quando tu és emprestado ao Depor, sentiste tristeza ou para ti foi um assunto Não, fácil? o primeiro ano incrível no Atlético, mas depois houve um jogo que marcou. Foi o jogo em casa com o Real Madrid, que nós não ganhamos há muitos anos. Eu estava a fazer um jogo fantástico e estávamos a ganhar 1-0. E depois até tinha jogado o Ronaldo e o Higuaín tinha entrado. E entrou também o Cassano, saiu o Raul e o Ronaldo e o Van Nistelrooy, aquilo na altura. E São então monstros. houve um passe, o Guti fez um passe para o Higuaín, salve, foi o Guti ou o Cassano fez um passe e numa dividida eu pisei mal, ainda por cima ele chocou-me, eu fui ao chão na dividida e ele está o gol do empate, aquilo esquece. Aquilo eu passei de ser o melhor, eu na altura estava em Madrid, digo-te, era incrível. E eu vou contar aqui qualquer sítio onde fosse na altura, que é uma coisa que eu ia, por exemplo, com a minha família, que a minha família é muito nisso, não gosta nada, não pagava, ia aos restaurantes, esquece, entrava, nada, esquece, ia a todo lado. Esse dia marcou, o Real Madrid empatou, o jogo acabou empatado, depois no dia a seguir, eu que estava a fazer um jogo incrível, foi aquele momento, sabes, nada, não tinham feito nada, estava a jogar bem com bola, sem bola, de marcar aquele lance, pronto, uma coisa, depois marcou, depois a partir daí a imagem foi logo outra. Fui débil na jogada, etc. Eu queria ter logo uma imagem. Antes, já era 2 jogos antes, era o líder. Como é que era possível um miúdo ter vindo? O Pablo, que era titular da seleção espanhola, não estava a jogar na altura. Deixei no banco, titular da seleção espanhola, com o Puyol na altura, que o Sérgio Ramos jogava a lateral. Sabes? E incrível. Só que esse jogo marcou-me, não tenho a mínima dúvida. E convivo com isso e sei disso. Marcou-me a minha imagem até em Espanha. Sim. Sabes? A partir daí. Depois, no jogo a seguir, eu que vinha a jogar desde... Não joguei. Incrível. E estava a jogar sempre. Era o Aguirre, o treinador. Assim. E pronto, e aquilo marcou-me. E foi difícil. sentiste Depois desprotegido depois também. joguei completamente. Ainda por cima o diretor desportivo mudou. Não ia muito... quis logo levar, logo que chegou, sabes, aquele... Não me dava muito bem com ele, pronto, e aquilo, pronto, mas nem bem nem mal com as pessoas, isso a mim não guarda rancor de ninguém, era o que mais faltava, o futebol, e há espaço para todos, e os companheiros são sempre bons, para mim, não tenho problemas nenhum com isso, os jogadores jogam na minha posição, são todos bons, eu não tenho problemas nenhuns com isso. Eu tenho as minhas capacidades, eles têm as outras, eu posso gostar mais de mim, mas eles todos não são aqueles jogadores que dizem, tão fraco, aquele joga na minha posição. Não, nunca
Nunca fiz, nem nunca farei isso, nem no futebol, nem como jogador, nem como nada. E pronto, isso marcou-me. Depois, na época a seguir, já joguei menos. Na primeira época eu cheguei a fazer muitos jogos, 26, 27 jogos, e na segunda época joguei menos, e quando joguei menos já vi, fomos à Liga dos Campeões também, mas então tinha de estar a jogar todos os fins de semana, se não jogava com 24 anos todos os fins de semana, já joguei menos, joguei 12 jogos ou assim, ou 13 ou 14 já na Liga, e então pronto, o Depor apareceu-me, já estava há muito tempo, também na altura apareceram várias equipas, mas eu queria continuar em Espanha, por isso tudo que te disse. Fui lá, adorei as condições de treino, aquela Galiza, é fantástico para viver, as condições de treino, aqueles relevados todos, na altura também tínhamos uma equipazinha jeitosa, tinha o Colocini, venderam o Colocini e foram buscar a mim, na altura, e então, pronto, fiquei até na altura com o número dele, quis o número 5 e pronto, depois passei 5 anos na Corunha, compraram-me depois também logo Ia ficar apaixonado por uma cidade. em janeiro. Sim, gostei muito, vou dizer que não aproveitei o que devia, porque eu sempre fui muito sofrer, para mim, tudo que era sofrer era para mim, então não aproveitei, eu acho que nem aproveitei bem o futebol, para ser sincero, o ser jogador de futebol, acho que não aproveitei bem, porque tinha de estar sempre bem para mim. E bastava um jogo que tivesse mal, porque tu não estás sempre... Pronto, aquilo já era para mim. Não saía durante a semana, não ia a lado nenhum, não conseguia. Não, aquilo para mim, pam. E durante os anos é o que eu costumo dizer. Se tivesse ido na minha carreira dos 30 aos 40, por exemplo, 15 anos, esquece. Não, era, em termos de... Ali custava-me muito, eu não conseguia. Tenho de jogar. E depois é muito difícil, porque é uma posição em qualquer momento podes errar. Claro. Por muito que bem que estejas concentrado, ainda por cima eu sou um jogador de risco, que arrisco muito. Eu podia estar bem a fazer coisas incríveis, as pessoas não querem saber disso. Se tu metes a bola, se tu fazes isso, se fazes um... Não, querem saber... Não houve perigo, ok. E naquela posição não houve perigo, ok, então jogou bem. Naquela posição, eu diria que... Vem um highlight teu, de uma jogada em que tu estás perto, deu o golo deles, tu até podes tentar... Esquece, ei, já jogou. As pessoas não percebem. A maior parte das vezes um defesa central vai errar. Ou então passa ao lado do jogo. Ou então põe-te pouco à prova. Que é o que acontece muitas vezes, atenção. Porque assim, se tu não queres errar, em Espanha punham-te muito passas à prova. para o lado, não é? Em Espanha e punham-te muito à prova. Eu lembro-me quando fui para a primeira época, eu estava lá, era homem para homem, esquece lá. Era o Sevilha, que tinha o Luís Fabiano e o Canute, os 2 pontas de lança, e era homem para homem. Não havia cá para meninos, não era... não sobra um defesa, não sobra cá ninguém, era homem para homem. Ali era o Saragossa, desceu na minha primeira época. O Saragossa, os 2 pontas de lança, era o Ricardo Oliveira, da seleção brasileira, e o Milito. Calma. E era o Aimário da Alessandro, e desceram de divisão, com o Ayala atrás e o outro Milito. E era homem para homem contra todos. O Valência era o Villa, o Mata, o Joaquim e o Silva, sabes? Ainda tinha o Morientes. Então, todas as equipas eram fora de série, era incrível. Imagina, jogar contra o Real Madrid, era o Nistelrooy e o Rulli, era homem para homem, com o Robin e o Robinho, imagina, na altura. O Ronaldo Fenómeno entrar, estava no banco na última época dele. Ou com o Beckham, era homem para homem. E isso em Espanha. E aí, tu tens muita jogada por jogo. Claro. Não é estar... E as pessoas veem... Percebes? Ninguém entende isso. Não mesmo sequer como selecionador. Eu vejo muitos jogos, mas depende do que vês. Depende do que vês. Depende do trabalho que esse jogador tem. Eu costumo dizer, eu vejo por ações. A não ser que um jogador esteja em 3, 4 jogadas por jogo que dê gol, ok. Mas vejo por ações. Quantas ações tiveste? Muitas boas. Ótimo. Claro. Tiveste muito bem. Não te podes concentrar 10 vezes por jogo. Ter 50 ações boas e 10 más e as 10 más deem gol. Não. Sim. Mas tens 60 ações. Eu gostava de ter muitas ações. Muitas coisas. Quando eu passava um jogo e tinha pouca ação, o jogo esquece. Eu ia para casa chateado. Eu quero muita coisa. Quero cortar, ter logo a bola, fazer um passo, não sei o quê, depois vir a bola, cortar. Sempre. E sentiste estar no jogo? Senti todo o momento. E eles davam-te isso. Agora, eu percebo. Por exemplo, às vezes tem jogos em Portugal, os centrais, ok, fez um grande jogo. Para mim, não. A minha opinião, que não quer dizer que esteja correta, não. Muitas ações. E lá eles começavam logo a dar-te isso. Ainda por cima, na altura, quase todas as equipas em Espanha jogam 4-4-2, menos o Barcelona, que já era 4-3-3, com o Ricardo, depois com o Guardiola. Tu sais do Deportivo para ir para o Raio Vallecano. Sim. É mais um clube com muita história e é novamente em Madrid. Voltaste a sentir ali alguma forma... Saí do Deportivo porque descemos de divisão. Sim. Numa época correu muito mal. Foram vários jogadores portugueses para lá, tenho de dizer. O Silvio, o Salomão... Muitos jogadores que foram... E é muito complicado fazer isto em Espanha. Muito complicado na altura. Levou-se muitos. Não quer dizer que não tivessem... Os jogadores portugueses têm muita qualidade. Até o Domingos foi...
E isso às vezes tem de se ter um bocado, porque Espanha é um país que tem de conhecer a Liga é forte, tudo é forte e na altura mais, e então isso acabou por dar ali até no próprio balneário, muitos jogadores portugueses, muitos deles não jogavam, eu lembro-me que houve uma altura que até só já, imaginemos, estava eu, o Pizzi, que jogávamos, e outro que jogava sempre, depois outros não jogavam, até o Nelson Oliveira, até ele ficava, eu falava muito com ele, que ele tinha umas capacidades incríveis, mas ele às vezes ficava no banco para outro jogador que jogava, que era o Rio, e ele não entendia, eu estava, opa, calma, porque isto é, sabes, estavam habituados a isso quando levas muito, pronto, e acabámos de ser divisão, eu tinha renovado mais 5 anos com o Depor, lembro, 5 anos, eu pensava fazer a minha vida toda lá já, aos 30 eu renovei 5 anos com o Depor, o que acontece é que temos divisão, e o Paco Ramos, treinador do Raio, depois falou comigo, eu queria continuar a jogar na Primeira Liga, e pronto, e o Depor também precisava, teve um problema económico, e falei com eles, até lhes, pronto, perdoei-me algumas coisas, que o Lendoiro que dava-me super bem, é um presidente mítico, dos poucos que percebia muito de futebol, muito, e pronto, e então depois acabei por ir para o Raio e desfrutei do futebol como nunca na minha carreira. É no Raio que tu Sim, sentes sem dúvida, isso? sem dúvida. Mas porquê? Porque Jogávamos já era como- um jogador maduro? Jogávamos como os anjos, é o que eu É? costumo dizer. Era uma coisa, era o Barcelona dos pequeninos, era uma coisa incrível, sinceramente era, eu dizia sempre, e perdíamos, cheguei para 5-0 no Bernabéu, 5-3 no Camp Nou, 6-3, em casa o Real Madrid via sabes, com as estrelas todas, epá, era incrível, e dizia sempre, nisso eu tive um treinador, pronto, que era um bocado até exageradamente ofensivo e louco, mas ele Era o dizia Paco sempre, Remes. eu lembro-me que eu ia ao Camp Nou, no pontapé de baliza do Barcelona, eu ia marcar o Iniesta à área do Barcelona. Homem para homem. Completamente. Nós jogámos homem para homem. Atrás. Depois ganhámos a bola e nós é que jogávamos. Nós tivemos 59% de posse de bola no Camp Nou. Sabes? Era impensável. Contra o Barcelona, campeão da Europa, já com o Luís Henrique. Impensável. Perdemos 5-3, depois era... Como é que eu tenho a dizer? Era... Desfrutavas. Sim. E dava-nos. Na segunda época quase chegámos à Europa, na primeira mantinhamos-nos, pronto, dávamos e era incrível. Jogávamos, houve anos que tive grandes equipas. Houve um ano que tive uma equipa fantástica, com o Rato, que era um romeno o mais internacional de sempre, o Saúl, que está no Atlético de Madrid, o Trasovas, que era um grande jogador, o Jonathan Vieira, que era um jogador que jogava lá, o Iago Falque, depois foi para o Turino, lá Rivei, o Léo Batistão. Sim. Sabes, depois até foi o Manus num dos anos, tínhamos grandes, chegámos a ter grandes Boa equipas e um futebol, o futebol era super. Quem via os nossos jogos não se podia, sabes, é o que eu costumo dizer, não podia estar ali Em a fazer tédio, um frete. Não havia tédio. Ele dizia sempre, ele chegava a tirar treinadores aos 12 minutos de jogo, aos jogadores. Ele uma vez tirou o nosso ala direito e o nosso lateral direito aos 10 minutos E não de havia jogo. 5 substituições. Estávamos a perder 2-0. Não havia. Eu nem queria saber se lesionavas ou não, era continuar. Ele nisso ele dizia, se chegámos aos 15 minutos e não tivermos feito 4 remates à baliza, não queria saber contra quem era incrível. Juro, mas tu depois desfrutavas. Quando as coisas corriam bem, nós até nos ríamos às vezes em campo, estávamos a desfrutar. Sei lá, íamos ganhar ao Espanhol 3-0 e estávamos em campo, tipo, sabes, e fantástico. E Vallecas é Vallecas. Vallecas, incrível. Um ambiente. Em Espanha isso acontece, eu estava a dizer há bocado. Em Espanha é uma mentalidade muito diferente. Na Corunha ninguém anda, eu estava a dizer há bocado. Está a gente com a camisola do Depor, em Vallecas, no bairro. O bairro de Vallecas tem 700 mil habitantes. Isso já para começar em Madeira. Toda a gente com a camisola do Raio Vallecano. Nós jogamos com o Real Madrid em casa. Real Madrid com todas as estrelas. Sérgio Ramos, Pepe, Varane, Cristiano, Casillas, Cristiano, Bale, Benzema, Modric, Kroos, todos, Casemiro. E em 12 mil adeptos que levavam ao nosso estádio, 11 mil eram do Raio. Do Raio. Esquece, não havia cá. Havia uma camisola Cristiana ali, uma do Rames Rodrigues ali, uma do Bale, uma do... Esquece, não, impensável. Na Corunha igual, todos os miúdos andam com a camisola do Depor, em cada 10 andam 9. Sabes, é incrível. Não, no Atlético de Madrid já nem te falo, porque isso Sim. Não, é incrível. Mas em Espanha, em todos os lados, vai jogar ao Eibar, é assim. assim. Vai jogar a qualquer sítio, Sim. é assim. Valência, também já nem te falo, Sevilha, mas isto já são clubes de topo. Sim, eu mas costumo vais a um sempre dizer, as Villarreal, pessoas que é um antigamente clube- diziam, os jogadores na minha altura, todos, entre jogar, com todo o meu respeito, e o Benfica e o Porto Sport são clubes inacreditáveis, incríveis, entre jogar no Sevilha e jogar no Benfica, preferiam jogar no Sevilha.
Isto é mesmo a verdade, não estou aqui a dizer para as pessoas. É mesmo assim. Os jogadores que já jogavam na Liga Espanhola preferiam jogar no Sevilha. Ganhavam o mesmo, se calhar mais, também se pagava bem na altura, não é? E depois eram grandes equipas, os ambientes, sabes? E as pessoas, há muito aquela mentalidade, sabes? Ainda que somos os maiores em tudo. Não é bem assim. Há maiores em todos os lados. Claro. E pode ser um grande clube, e neste caso falei do Benfica, mas o Porto. Mas os outros também têm o seu, não é? Uma pessoa vai àquele estádio do Betis, aquilo é um ambiente de futebol. Sim. É um ambiente, em todas as cidades de Espanha as equipas são da cidade. E é romântico. E é esse romantismo. Completamente. Que... Vais a Pamplona, toda a gente é do Osasuna, com a camisola vermelha, sabes, não estás. Sim. Sabes, aqui é bonito dizer que és o melhor, ok, vais jogar, mas é triste estares a jogar no teu estádio e que muito mais de metade do teu estádio, ou seja, mesmo quando eu estava na Académica, que as pessoas de Coimbra dizem que são da Académica, muita gente é da Académica, mas muita gente. Eu jogava contra o Benfica, ou contra o Porto, ou contra o Sporting, e mais de metade do estádio na altura, que metíamos muita gente, falo no início, Sim. era dos grandes. Venham com histórias. Ou és da Académica ou és primeiro do Benfica, do Porto ou do Sporting, estás-me a perceber? Isso não é, só a quem me fica bem, gosto e depois critico. Sim. Sabes, mas sem saber ainda por cima, perdão, não é criticar, Claro. não percebes nada de futebol. Falas falas de futebol, que é o que eu costumo dizer, não percebes, falas, que é diferente. Olha, tu tens ali a camisola, a única da seleção que tu jogaste, foi frente à Principal, Estónia. Principal, 0-0. Tu naquela altura achas que aquele comboio vai estar teu durante muito tempo? Tu jogas 89 minutos naquele jogo. Nunca pensei muito nisso. Nunca pensei muito nisso, ser sincero. Vou-te ser sincero, mesmo aqui, só pouca gente sabe. Para mim era-me igual ter jogado 50 vezes pela seleção principal ou uma, como joguei, ou 0. Sou o mesmo jogador. Se me perguntas, achas que tinhas tido capacidade para ser muito mais vezes internacional? Sem dúvida. Claro. Mas, sem dúvida, um jogador como... Agora, também é preciso ver o contexto onde estás. Aquilo que o defesa central em Portugal, as qualidades que era preciso na minha altura, é diferente. Claro. Temos Ricardo Carvalho, também o Pepe, o Bruno Alves, jogadores, todos os jogadores com quem eu tive na seleção, todos os jogadores são muito bons. É aquilo que eu estava a dizer, todos. Eu não estou a dizer isto porque eu ser, não. Todos, mas diferente. As minhas capacidades em Portugal, os meus defeitos também muitos, não tem nada a ver com isso. Muito poucos jogadores vi, tanto em Portugal como é que eu tenho a dizer? Talento inato. Para a posição em que eu jogava, havia muita gente. muito. Agora fala-se do passe entre linhas, isso para mim não, isso era onde estava o meu colega, eu metia lá a bola. Fosse entre linhas. Eu costumava dizer o ano passado na Académica, os treinadores que vinham diziam, eu metia por cima, no médio, por baixo, 50. Não, é o espaço onde está, não é o entre linhas, é as minhas capacidades. Com a bola nos pés, ou ver antes, ou antecipar-me antes, isso dificilmente, nunca vi um companheiro meu com essas capacidades na minha posição, nunca. Agora, isso não quer dizer que seja melhor ou pior, isso depois há muitas formas, por isso é que eu digo sempre, isto vai-me servir mais de, um dia mais tarde, pensar, fantástico, é lindo, não é? Sim. O teu país, isso é fantástico, Portugal, mas não me... Nunca vais olhar com a tristeza de... Não vou, nem para os treinadores, deviam-me ter em quando fui para o Mundial e depois acabei por não ir, para o Casqueiro, nada disso. Falou-se muito, no fundo, nos meandros, de que tu foste um injustiçado, Carlos Calhau já sabia que tinha deixado fora. Eu vou-te ser sincero, eu nessa época nem merecia ter ido. Eu logo fui para o Atlético de Madrid, aí sim. Mas era impossível, que Scolari, porque ele tinha levado sempre os mesmos. Aí sim, então um jogador que está a jogar no Atlético de Madrid titular durante 20 e tal jogos e está a arrebentar em Espanha. Aí, se calhar até merecia, estás-me a perceber? E aí não entrava... mas na época em que eu fui, foi a época no Depor, que eu tive um problema até com o treinador, que eu quis sair burro, em vez de aproveitar, quis sair, tive ali um problema, o treinador, depois deixei de jogar a meio da época, e bem, eu pensava na altura que mal, agora penso e bem, e nesta época, até do Mundial, foi a época talvez que eu menos tenha, que não merecia ir ao Mundial. Estão a perceber? Não é, eu sei ver as coisas, mas o que não quer dizer que eu tivesse mudado como jogador. Sabes? E então não é por aí mesmo, não tenho mesmo isso. Uma vez, 100 vezes, às vezes vejo, foste 100 vezes internacional, incrível. 100 vezes, claro, tens de ser, mas 20 vezes ou 30 internacional, ou foste uma como eu, fantástico. Ou 0 internacional lá, fantástico. Sim, até porque tiveste lá várias vezes. Zero, podia ter sido 0, era o mesmo jogador, tinha desfrutado exatamente o mesmo. Vou ser sincero, exatamente o mesmo, do que desfrutei do futebol e de jogar em Espanha para mim foi a melhor coisa que eu tive. Preferia ter feito
como fiz 12 anos em Espanha, é raríssimo um jogador conseguir estar 12 anos na Primeira Liga, muito difícil. Tu tens mais jogos na La Liga do É muito que em difícil Portugal. e tive muito tempo lesionado. Sim. Vou-te ser sincero, mais de metade das épocas lesionado, agora a sério, ou metade. Mas mesmo assim, prefiro isso para mim, porque eu gosto de futebol. Claro. Não gosto, sabes, camisolas incrível, adoro isto, há bocado estava a ver e disse, fantásticas, camisolas, dá-te uma recordação incrível. É pena o meu filho não gosta muito, mas gosta sempre de mim, porque não gosta muito de futebol, mas gosta sempre de ver e tudo fantástico. E há de adorar com recordação. certeza o reconhecimento que te dão. Para a recordação. Sim, mas sabes que o reconhecimento é muito... O mundo do futebol é um mundo muito ignorante. Eu estava a dizer antes. Muito ignorante. Muito. Então, o reconhecimento é subjetivo. O maior reconhecimento que um futebolista pode ter, não tenhas a mínima dúvida, que é aquilo que eu tenho de certeza, é os meus companheiros de profissão. Claro. É o único que me importa. Vou ser sincero, o único. Chegar ao pé, mas como é que era como jogador? Tenho a certeza que se falares com eles e não tiverem nenhuma maldade contra... Sabes? Sim, Aquele... sim. O que é que eles vão dizer de mim como jogador? Com os meus... De certeza. Vão-te dizer qualquer Isso coisa. é o melhor. Isso, para mim, é a única... Quando eu acabei a carreira, só queria saber disso. Porque senão eu vou voltar louco. Ainda por cima, quem me catchou naquele... Esquece, dá bem doido. Com o que é que as pessoas dizem, que as pessoas não têm a mínima noção do futebol, daquilo Sim. que eu sou, nem sequer como jogador, muitas delas. E muitos deles também são novos ainda. Não têm noção. Agora, vão treinar comigo, ou vão ver. Vou-vos dar uma coisa que vocês, se calhar, nunca viram. Naquilo. Outras coisas, como eu te costumo dizer, estás a perceber. E isso sim. Isso faz-me continuar a gostar de futebol e continuar a ser apaixonado. Não o reconhecimento que eu procuro ter de fora. Nunca fui o jogador de beijar o símbolo, nunca fui o jogador de chamar o público, fazer um carrinho ao minuto 80 quando a bola já está fora, para que me aplaudissem, para que cantassem o meu nome. Não quero saber disso. Quero a bola e chegar à outra baliza, tentar marcar gol, fazer coisas para tentar ser um espetáculo bom, bonito, sempre com fair play, sempre com os árbitros, pode-se ter algum momento ali, porque é futebol e Claro. eu quero que seja desporto, até no ténis que eu estava a dizer, às vezes partem uma raquete, não tem nada a ver. Há momentos que sim, que tens de ser, porque estás tão concentrado e sou competitivo, as pessoas confundem ser competitivo, ser estúpido. Claro. Mesmo assim, as palavras são muito diferentes. Tu podes ser competitivo e não teres de estar ali a dizer 50 neiradas e mais 200 não sei o quê e a dar-te mal com um companheiro teu de seleção só porque és competitivo. Não, isso para mim não foi. Isso para mim esquece. Há quem seja assim e também seja bom, não estou a dizer que não, Sim. mas para mim não. Para mim, ser competitivo, é gostares mesmo do que fazes, ser a tua paixão. Sim. Jogares com competitividade, com que camisola jogues, é o que eu digo sempre. Eu jogo pelo futebol, eu não sou de nenhum clube. Eu vou ser sincero, nem sequer eu sou da Académica, a Académica é o meu clube, mas eu sou do futebol, Sim. sabes? Eu sou do futebol antes que da Académica. Eu sou do futebol. E esse é o grande problema, que as pessoas às vezes não gostam de futebol. E às vezes nem dos clubes, gostam de ganhar. Claro. Se gostares dos clubes, estás quando ganham e quando perdem. Poucas. As pessoas gostam de ganhar. E eu sou do futebol. Porque eu, quando era miúdo, não nasci com a Académica. Os meus pais, a bola nos pés, eu nem sabia que se calhar que... Depois comecei aos 3, 4, já a ir ao estádio, aos 5. Mas não, eu sou do futebol. Depois, clube, Académica. Todos os clubes por que passei, gosto. Sabes? Tenho carinho imenso. Mas o futebol é o meu clube, como eu costumo dizer. Estamos mesmo a terminar. Deixa-me fazer um exercício e uma pergunta. A pergunta é: quem é que merece o teu agradecimento máximo quando olhas para este ponto final? Sempre, fica sempre, porque eu sou pai hoje em dia também, os meus pais, sempre, e a minha família, sempre. Porque, mesmo que eles não tenham... O esforço que um pai faz para que um filho, muitas vezes, e não era como agora, que os meus pais nunca me obrigavam a ser jogador, nem nada, nem andavam, vai ser jogador, não, nada disso. Mas sempre, e há tanta gente, isso é uma pergunta sempre, sabes, muito, que eu podia estar a fazer. Claro que a pessoa, o treinador que mais marcou, porque tive mais tempo e tudo, foi o meu treinador quando eu era novo, Zé Viterbo, sabes, que sempre, mais que tudo, ele devia sempre, é aquilo que eu acho, eu acho que ele devia ter continuado toda a vida ligado ao futebol jovem e mandar no futebol jovem. Ele também influencia-se muito por aquilo que as pessoas dizem, às vezes eu costumo lhe dizer isso, e ele é uma pessoa muito inteligente e que muitas vezes não devia fazê-lo, porque até tinha gerido muito melhor tudo, a sua carreira, tudo, a nível... Porque tu podes ser muito bom, tu quando és muito bom, como costumo dizer, tu podes ser, agora os treinadores acham que têm de ser todos treinadores profissionais.
os miúdos agora que começam a treinar podem ser muito bons treinadores de formação. Deve-se começar a pagar melhoras, aí começar. Mas não tens capacidade, se calhar, para ser treinador. Vai-te demorar 20 anos a atingir aquilo que eu em 2 dias atinjo. 20 anos, tu vais ver daqui a 20 anos aquilo que eu vejo em 2 dias ou 3 ou 4. É um exemplo que eu estou a dar. Então, cada um às vezes deve parar e pensar, eu sou muito bom nisto, porque é que eu não hei de ser bom nisto sempre? Não é? Agora estamos muito no mundo em que porque vejo uma frase que diz que é bom sonhar, e é bom, e toda a gente agora acha... Uma coisa é sonhar, outra coisa é ter um bocado de calma e noção. Não é por tu seres uma coisa que és menos que os outros. Sonhar é bom, então somos todos agora não é? A Madonna, ou o Michael Jackson, ou o Messi, ou o Cristiano Ronaldo, só porque tentamos. Isto não é só tentar, amigo. Isto tens de ter uma coisa inata, isto não é só tentar. Tentar é fantástico, mas não é só tentar. Então, se tu sabes que ali podes ser bom, porque é que não há de ser? Todos os preparadores físicos agora também quase querem ser treinadores. Porque é que não há de ser um grande preparador físico? Muito bom mesmo. E tentar chegar ao topo. Tem de se começar a influenciar as pessoas para que também comecem a pagar bem claro. E no futebol, não é? Porque o futebol é um todo, se calhar às vezes 2 jogadores menos, é criar uma melhor estrutura. Sim. Médica, o que for, sabes? E é preciso começar a ter esta visão desde o início. Mas para dizer um nome, foram imensos. Todas as pessoas que trabalharam comigo, me deram alguma coisa, todas. E muita coisa, muita. Não quero aqui, não vou dizer nomes, tinha de estar a dizer todos, claro. Mas como é óbvio, todos sabem, todas as pessoas que trabalharam comigo podem saber que foram elas, mas o Mr. José Viterbo foi aquele que teve mais tempo comigo e esse eu tenho e compete-me destacá-lo. E destacá-lo aqui porque mais tudo é uma pessoa e um ser humano espetacular. O mais difícil, Zé Castro, é que no meio de tantas estrelas tu consigas escolher 11. Eu vou aqui arrumar as peças para o lado para esconder esta tática. Se calhar tu gostavas desta tática e se calhar até vais para essa tática, mas pronto, imagina que tens aqui a bola e vamos fazer aqui o 11. Qual é a minha baliza? O teu 11. Podes começar daí, é a tua baliza. Esta é a minha baliza, é o meu guarda-redes. Não, começas daí, sim. Zé Castro, podemos então começar aí com o teu 11, o 11 da tua vida, que acredito que seja muito difícil. Não vai ser fácil. Tinha dito há bocado, mas eu juro não vinha preparado para isto mesmo. Então eu joguei com começa pelos guarda-redes, ver se tem. O Macorinho pode ser. Temos 11. Então vou escolher. Não, essa é a bola. Essa é a bola. Então não há guarda-redes. Sim? Podem iguais, ficam iguais. 4, 5. O guarda fica da mesma cor. Tem um, sim, tem 10. Eu estava a fazer mal as contas. Ok. Então guarda-redes, eu vou ter de pôr, joguei com grandes guarda-redes na minha vida. Grandes guarda-redes, não bocado disse no Atlético, mas vou ter de pôr o Pedro Roma. Porque quando eu comecei a jogar na Académica, ele para mim já era meio ídolo. Já era o Pedro Roma? O meu ídolo era Rui Costa, o meu único ídolo era mesmo Costa como jogador, mas o Pedro Roma já era o Pedro Roma, sabes, ali. E na altura era bonito, agora não. Agora os miúdos que jogam já querem ser o Messi, o Cristiano. Na altura não. Eu queria ser aqueles jogadores da Académica primeiro. Isso era fã de todos. Eu queria ser o central na altura, lembro-me, já vão Munir na Académica, depois o Tonel. Eu queria ser os jogadores da Académica. Depois comecei a ver que queria ser isso. Agora não, agora é... só preciso dizer, o Zé Castro é incrível, você não tem a mínima noção da realidade. E então, isso vai começar... O Pedro na baliza. Lateral direito vou pôr um mítico, que é o Manuel Pablo. É mítico, companheiro fantástico, capitão, tudo. Boa pessoa, sabes? Mais tudo. No global, não quer dizer que tecnicamente fosse o melhor jogador com quem eu joguei, mas isto, do que eu entendi que tem de ser, não é só aquele jogador que tecnicamente, sabes? Seja o melhor. Tem que ser aqueles que tu estavas a dizer, e é muito, este exercício é muito esse, ter os que para ti são os teus melhores. E não tem que ser o melhor jogador. Para mim, eu sei que se o Manuel Pablo estiver ali, ele aguenta comigo na luta. E isso também é o melhor que tu podes ter, não é numa equipa, não tem que ser o mais técnico, o mais forte, o mais bravo. Não é? Vou-te pôr o Manuel Pablo e o Filipe Luís. Gostei muito dele já desde a primeira vez que o vi, sabes? Estava aqui na dúvida, Filipe Luís ou Guardado.
também na altura jogávamos dois, nós jogávamos no Zé com o sistema logo na primeira época de 3 centrais. Quando o time foi embora, cheguei eu e jogávamos ali com 3 centrais. E então eu tive para pô-lo, porque eles, na altura que eu cheguei a Dépora, o Filipe Luís e o Guardado, um deles ficava no banco. Incrível. Faziam o corredor, um deles fazia o corredor e o outro ficava no banco. E depois trocámos a tática. Antes do primeiro jogo, acho que com o Real Madrid em casa, depois até ganhamos 2-1, que jogou um atrás do outro. E a partir daí sempre um atrás do outro. E o Guardado começou a jogar a extremo e o Filipe Luís. Mas eu vou pôr o Filipe Luís. Vou-te pôr o Filipe Luís, apesar de que o Guardado é um companheiro, um jogador, entende tudo do jogo. É fantástico. Os jogadores que entendem tudo do jogo normalmente fazem sempre os outros melhores. É o que eu costumo dizer, sabes? Às vezes as pessoas dizem, porque tu vês agora, mesmo os melhores jogadores do mundo, mesmo o Cristiano, o nosso, não consegues combater contra as melhores equipas. Porque se não entenderem todos o jogo mais ou menos bem, da mesma maneira, tu até podes ser o Maradona e Messi. Mas mesmo assim é muito difícil, sabes? Entender o jogo é super importante. Depois, os dois centrais. Aqui não é fácil, vou ser sincero, vou dizer como marcar. Olha, eu na altura estava na Académica, o Tonela, eu olhava para ele com muito respeito, sabes? Não é um jogador que seja igual nas características em tudo, mas super concentrado. Isso depois tentava ir buscar um bocadinho. Eu, por exemplo, no jogo aéreo não era muito forte, e aprendi a ver como é que ele era muito mais forte a chegar ao ar, mas as manhas que ele tinha para lá chegar, ele era mais agressivo, tudo, mas eu aprendi ali algumas coisas e vou pô-lo porque ainda por cima, como pessoa, me parece uma pessoa, sabes, extremamente. Até o ano passado estive no curso, chegámos a fazer o curso de treinador, nível 2, e eu apanhei e acho mesmo que é uma pessoa, às vezes até o ouço a comentar quando vejo algum jogo na Sport TV e de longe a pessoa, gosto muito dele mesmo. E depois vou pôr, não está fácil aqui, não está fácil, as centrais. Deixa-me ver com quem é que é com tantos jogadores. Vou-te deixar este para o fim. Fica esse no fim, Vou-te claro. deixar este para o fim, vou pensar. Mesmo que me pudesse pôr a mim, não me ia pôr a mim porque eu não gosto dessas coisas. É para fazer uma equipa com quem joguei, não ia. Depois vou pôr, acho que com tantos jogadores então aqui, mas vou pôr o Tiago Mota. Tudo. Tinha tudo. Tiago Mota vinha do Barcelona, quando eu apanhei, vinha do Barcelona. Forte fisicamente, super agressivo, às vezes até maldoso. Bom tecnicamente, passava bem, jogador fabuloso. As pessoas nem têm, às vezes as pessoas nem têm. E aqui vou-te pôr o único jogador que eu vi na história a ser aplaudido em todos os campos de futebol, Valerón. Já tinha tido, quando eu apanhei, 3 lesões do cruzado. O primeiro treino que eu sempre fiz, vivo. eu estava habituado a ir, e antes eu gostava muito de me antecipar, mas sempre via onde é que a bola ia aqui. Fui o único jogador até hoje, com todos os outros. O outro talvez fosse o Iniesta, que de costas conseguia sempre rodar para o lado contrário onde tu ias pressionar. É inacreditável. Aquilo que eu estava a dizer há bocado da recepção, que era a recepção, a bola vinha e ele gostaria sempre para o lado contrário de costas e já não tinha velocidade, nem explosão, nem... Incrível. Aquelas primeiras, incrível. E até chegou a não jogar, não deu para na minha primeira, quando eu estava. Jogava outro rapaz que era o Verduc, muito bom jogador também. Não, esquece. Aplaudido no Bernabéu, no Camp Nou, todos os estádios onde íamos, inacreditável. Os dois extremos vou-te pôr estes jogadores porque eu acho que vou-te pôr o Cristiano na esquerda, joguei com ele para mim na melhor altura dele, ali na altura sub-20, extremo puro, quando ele começou. Explodia tudo. Na esquerda, bem encostado à linha, como eu gosto. Cada vez faltam menos, agora toda a gente joga por dentro, mas podes na mesma jogar por dentro se estiveres por fora. Aliás, até podes jogar mais por dentro se tiveres extremos já por fora. Os extremos não são os extremos que têm de vir dentro. Também podem vir, mas não têm de vir. E estes também podiam vir porque conseguiam ir jogar fácil. E na direita vou ter de pôr o Quaresma. O jogador com mais leque de fintas que eu... Se o Cristiano já era o Quaresma, mais leque de fintas. Não estou a dizer que era o Cristiano mais objetivo. Na altura foi o jogador porque com quem estava a jogar, porque eu queria às vezes, quando ele jogava na esquerda também, eu jogava central direito na seleção, imagina, eu queria dar diagonais para ele para ver o que é que ele fazia num contra um, para depois cruzar, tínhamos o homem na frente, esquece, incrível. Não é por nada que é o Harry Potter. Sim, incrível. Então vou-te meter o Quaresma e o Ronaldo. Os mais ofensivos, que é isso que tens. O Quaresma e isto é a bola?
Depois, tenho aqui uma a mais. É o central, teu central. falta um central. Ok. Depois, na frente, o Agüero tem de estar. Isso era uma coisa com quem eu joguei, talvez tenha sido o melhor, eu vou-te ser sincero. Pronto, o Cristiano em termos de carreira, não é impossível ter, mas o Agüero, quando eu cheguei lá, fomos apresentados no mesmo dia, ele tinha 17 anos, 18. O Atlético de Madrid, incrível. Ele parava e acelerava e ele e o Forlan, por exemplo, o Forlan não treinava, eu costumo dizer, o Forlan a treinar era pior jogador, só que depois era a forma como ele definia de pé direito, pé esquerdo, uma facilidade, e o Agüero às vezes parava à tua frente, acelerava, uma potência, tudo na altura ele driblava, como depois ele foi mais goleador, mas na altura eu quando o vi a primeira disse aqui, temos aqui, eu até falei que me lembro, este rapaz é um fora de série. Eu nunca tinha visto um jogador assim, nunca, eu disse isto, era um fora de série. Ao vi, ali, perante os meus olhos, eu nunca tinha visto uma coisa assim. E não era o goleador agora que as pessoas acham um goleador, não, claro. Não. Ele agarrava na bola no meio campo e ia-se embora de todos. Com potência, força, técnica, tudo. Inacreditável, sabes? Um jogador fabuloso. Depois, pá, eu posso-te pôr, tenho de expor, sei lá, pá, por qualidade, eu posso pôr aqui eu estou entre o Torres e o Forlan, porque tenho que pôr, mas eu vou pôr o Torres, porque é mítico mesmo, com a seleção espanhola, o El Niño, o melhor jogador, pronto, o maior nome desta, aquilo era, quando eu cheguei lá, El Niño, aquilo era, não tenho noção. E tu estás lá e passado um ano ele marca o gol do Euro, que acaba depois por revolucionar o gol do Euro, no ano em que eu me fui embora, nesse verão, o gol do Euro, e ele, pá, carisma, tudo o que ele transmitia. Estavas uma bola para... Tecnicamente, não era o jogador se calhar mais... aquilo que nós chamamos tecnicamente requintado, não era o Benzema. Mas era eficaz. Mas eu lembro-me nesta equipa às vezes, nós estávamos pressionados, se estávamos a bola na frente, a bola bastava bater no chão. Em Espanha, contra os melhores centrais na altura... Esquece, eu lembro que o Agüero, o Thuram e o Torres, o Cannavaro, eles faziam às vezes, a série era uma potência aos dois incrível. Aqui, eu não sei quem é que eu vou pôr, sinceramente. Eu no Atlético Madrid tive o Pereira e o Pablo, que eram meus companheiros, e eu gostava muito deles. Então, eu estar-te a pôr um ou estar a pôr outro, é um bocado... No Depor tive vários companheiros, nenhum me chamou... Todos muito bons jogadores, mas nenhum para te pôr aqui na melhor equipa. E no Raio, também não, sabes? Eu sempre, a central sempre... Agora... Queres pôr aí os dois? Espera aí, Pablo. Não, vou pôr o Tonel, tenho que pôr um que tenha... Não, mas daquele lado... Podemos. Põe um dos dois. Ficam os dois. Nós destacamos no 11 os dois. Muito dos dois. Vamos dividir a cara a meio. E facilitaram muito a minha chegada lá quando eu pensava. Eles eram super. Eles lá já eram dupla há 2 anos, internacional. O Pereira colombiano, 100 e não sei quantas vezes. O Pablo era titular da seleção espanhola, que na altura tinha acabado o campeonato do mundo e ele era titular, jogava com o Puyol. E então aquilo para mim foi tipo. Eles viram as minhas qualidades muito diferentes das deles. Muito. E eles adoravam-me como jogador e como, sabes? E então. Isso para mim foi incrível. Isso para mim foi, talvez tenha sido naquele quando eu lá cheguei, isso facilitou-me a minha, sabes, o meu desenvolvimento muitíssimo. E tenho dois num jogador e pronto, a equipa há todos os jogadores, é o que eu costumo dizer, muitos jogadores incríveis com quem eu joguei, todos diferentes, que os futebolistas são todos diferentes, todos os jogadores têm alguma coisa boa. Então não seria injusto, fiz a equipa, pronto. E está espetacular. É uma coisa que eu gosto muito. Zé Castro, obrigado. Ok. Obrigado eu. Obrigado eu. Espero que tenhas gostado e espero que continues no futebol, porque o futebol precisa do Zé Castro e precisa de vários Zé Castro. Vamos ver. Obrigado. Okay. Muito obrigado. Obrigado.